Rosilete, boxeadora e esposa do El Matador. É isso? É o Matador ou o Macaris? É o Matador, Macaris, né? Imperador. Então, Macaris do Livramento, tá certo? Macaris do Livramento. Já teve aqui trocando ideia com a gente e hoje é a sua vez É a de hora estar da aqui. verdade. A hora da verdade. Deixa eu acelerar na hora da verdade e já começar perguntando assim. A diferença de vocês pode-se dizer na idade que ele foi um papa-anjo. Ele vai te matar. Se- Gente, eu primeiro quero agradecer pelo convite, por estar participando aqui, muito bacana. Falar um pouquinho do meu esporte, um esporte olímpico, então para mim uma honra muito grande estar dividindo um pouco da minha história aí, que é bem grandinha, né? Com todos os teus, digamos assim, teus fãs aí, teus seguidores, e um prazer muito imenso. Então, a minha idade para a idade do Macari são 15 anos de diferença, né? Aham. 15 anos de diferença. Eu já tô uma idosinha também, né? No meu tempo já passou também, né? Então, se a gente olhar assim, estamos quase iguais, né? Mas enfim, ele é 15 anos mais velho do que eu, né? Que legal. E ficou ali no pódio do Macaris, que se vocês não sabem, vai estar no link aqui embaixo, para vocês acompanharem que foi sensacional essa trocação de ideia, que na verdade não fui eu que fiz, foi o mestre Galeto da Galetos Brother, junto com o Macaris. Então, ele disse para o Galeto que houve uma cantada, houve uma chegada, mas pelo que eu tô sabendo, não foi bem assim que aconteceu, né? Como é que foi? Na verdade, é assim, quando eu conheci o Macaris do Livramento, para quem conhece o Macaris do Livramento, já muito, muito tempo atrás, né? Ele foi fazer uma luta na minha cidade natal, em Castro, que é uma cidade pequena, né, do interior aqui do Paraná. Próximo aqui de Ponta Grossa. Aqui. Não, não é norte, não, né? Não, 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 não. É a cidade aqui mais dos Campos Gerais aqui. Ah, tá. E aí, uma novidade na cidade, né? Eu fui conhecer ele numa entrevista que eu fiz. Eu banquei a repórter, que não era apenas estudante, era um trabalho de escola. E ele distorce muito essa história, que é nada, você foi lá para me conhecer. Mas não, eu não entendia nada de boxe. Eu montei algumas perguntas que eu imaginava, né, para um boxeador, um campeão mundial. Fui atrás deles. Olha só, presta atenção, hein? Presta atenção. Onde tá a câmera? Aqui, ó. Presta atenção. Eu fui no hotel onde ele estava hospedado uma vez. O cara do hotel falou assim: não, o Macaris não está. Ele não sabia dizer onde ele foi. Ah, beleza. Eu volto outra hora. Eu fui para casa, voltei, mas mais ou menos que ele achava que o Macaris estaria lá. Ele não estava novamente, né? E aí o cara falou assim: ó, eu acredito que ele está lá no ginásio, que vai ter a luta hoje, né? Ele deve estar montando lá as coisas dele no ginásio Oscar Pereira, aqui em Castro. Tava eu e uma amiga minha, uma amiguinha minha mais jovem do que eu, na época, né? Eu tinha 23 anos, né? E aí eu desci até o ginásio, saí do hotel, ele não estava de novo, fui até o ginásio. E eu sempre fui de conversar muito com as pessoas. Então eu conhecia o dono da rádio, a rádio principal lá, a FM, lá era o diretor da rádio, um amigão assim bem bacana, então dialogava muito com ele. E aí eu cheguei para ele, olha, presta atenção, foi muito engraçado. Eu cheguei pro diretor da rádio, Cezinha, e falei assim para ele, oi, Rosilete, na época, né? Oi, Rosilete, tudo bem? Como é que você tá? Eu falei assim, tudo bem. Daí tinha um painéis assim na frente, tava passando as lutas do Macaris, cheio de fotos dele, uma coisa bem bacana, né? E aí ele falou assim, conhece o nosso campeão? E eu fui atrás do campeão, Sim. do Macaris. Conhece o nosso campeão, Macaris do Livramento? E aí, gente do céu, quando ele me apresentou o Macaris, que ele tava assim arrumando um negócio para passar lá na frente do ginásio, na TV, no vídeo, não sei o que lá. Olhei pra ele e falei assim, conheço. E o Macaris bem rapidinho falou assim, você me conhece da onde? E eu falei, ai meu Deus do céu, e agora? Mas bem rapidinho eu lembrei que a semana toda ele foi dar entrevista nas escolas, foi visitar as escolas, as Sim. crianças, se apresentar para as crianças, né? Distribuir ingressos para as crianças, enfim. E aí eu vi você saindo de uma escola, atravessando a rua, e aí eu vi minha Dedê longe, né? Inventei na hora. Sim. Foi muito rápido, que eu fiquei assim, e eu senti que meu rosto estava queimando, assim, dele. Ah, foi você que foi me procurar no ginásio? Eu falei, sim. O que seria?
assim, já de cara, né? Daí eu falei assim, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Eu bolei algumas perguntas que eu gostaria de que você pudesse me responder, né? Ele falou, sim, aguarda só um pouquinho que já vou. Gente, eu fiquei assim, meu Deus, esse é o Maccaris? Daí, fiquei pensando comigo, gente, eu pensava o Maccaris, campeão mundial, boxeador, um armário desse tamanho. Aí o diretor da rádio me apresenta, assim, um titiquinho, assim, sabe, magrinho, né? Porque o Maccaris tinha 63 quilos, 64 Nossa, quilos. pigmeuzinho assim. Pequenininho, assim, quase da minha altura. Então, a minha imaginação de eu não entender muito da modalidade, né? Eu acompanhava Mike Tyson, enfim, todos grandes. O pouco que eu acompanhava, porque o boxe é uma modalidade que eu não gostava nem de ver na TV. Sim. É bom que as pessoas saibam disso, eu não gostava nem de ver na TV. Mas por quê? Não gostava, não sei, é coisa que não entrava na cabeça, né? Tá. Então, a primeira luta que eu assisti de boxe na minha vida foi do Mike Tyson, que as meninas me empurraram. E eu do interior, sempre aquele pessoal do interior, você de dormir mais cedo, né? Acorda mais cedo, sempre foi assim. E a luta do Mike Tyson passava meia-noite. Sim. E foi passado, então, no cinema, lá em casa. E as meninas lá, minhas amigas, não, Rosilete, vamos com a gente lá pro cinema, coisa e tal. Conseguiram o ingresso e me levaram pro cinema. Gente do céu, eu dava tanto sono, e o tempo não passava. Não chegava aquela luta. Aí aconteceu lá do Mike Tyson entrar, tudo aquele show maravilhoso, a entrada, coisa e tal. E aí foram pra luta. Foi o hino, coisa e tal. Foi pra luta. Gente, sinceramente, eu olhei pro chão, olhei pra luta, começou a luta. Foi 35 segundos, ele acabou com a luta. Eu queria esmagar as minhas amigas. Odiei tanto, sabe? E foi a primeira luta, então, na minha vida que eu assisti do De Mike boxe. Tyson, depois do Maccaris, né? Tá. Depois do Maccaris. E aí eu fiz as perguntinhas pra ele lá no ginásio, a gente Sim. sentou, conversou, pegamos, eu tenho até hoje, mesmas perguntinhas, as mesmas perguntas, as mesmas respostas que ele fez, guardada no meu caderninho. Eu tenho daí eu falei, agora eu quero, no final, agora eu quero um autógrafo. E aí ele fez um autógrafo, Maccaris do Livramento, coisa e tal, um abraço do campeão, coisa e tal, fez um coraçãozinho. Pra todos ele fazia isso. Tá. Pra todos ele respondia a mesma coisa. Não era que era por mim, porque ele não me conhecia. Eu já ia perguntar, todo queridão. Mas era pra todo mundo, então tinha diferença. Resultado, na noite, né, a gente foi assistir a luta e ele me viu na torcida. Eu fui com as meninas pegar autógrafo, falar que já não tinha pegado ainda, né? Sim. E ele me lembrou de mim. Ele falou, chama aquela moça lá. E daí ele falou assim, quando eu cheguei pra ele em cima do ringue, depois da luta, depois do evento, ele falou assim, vocês, que eu tava com as amigas, vocês vão onde depois aqui do evento? Eu falei assim, nós reservamos uma mesa aqui na choperia, aqui na frente. E nós vamos na choperia, é bem bacana, vocês deveriam conhecer. Ele falou, é bem aqui mesmo que o rapaz indicou pra nós ir. Nossa Senhora. Resultado, quando nós chegamos lá, eles já estavam lá numa mesa reservada grande, assim, lá mais profundo, mais reservada. Tava uma equipe do Maccaris. Na pancada ele foi lá. Exatamente. Tomou banho, foi pro hotel, tomou banho, foi com a equipe dele numa pizzaria, choperia. E lá estavam sentados no mais profundo reservado. E nossa mesa era mais na frente. Só que nossa mesa era para ser 6 meninas. E apenas 3 estavam lá. Então a gente não poderia ocupar toda aquela mesa porque é um lugar muito disputado. Sim. E aí a gente ficou mais tempo aguardando. O cara falou assim, veja se as amigas vêm. Senão eu vou ter que liberar a mesa. E ficamos, vamos segurar mais um tempo. E ficamos na portaria lá esperando. E o Maccaris descobriu que nós estávamos lá. E ficamos lá mais ou menos 15 minutos e nada das outras chegar. A gente falou, rapaz, então vamos liberar a mesa. Nossa, minha amiguinha falou, não, Rosilete, eu quero ficar, coisa e tal. E o Maccaris mandou chamar nós pra ficar na mesa deles. Então ele mandou, o garçom vai lá na frente, chama aquelas meninas que estão lá na escada e diz pra elas virem pra nossa mesa. As meninas, mas olha, não deu nem tempo de eu dizer. Não, beleza, nós estamos indo. E elas me puxaram junto. Tá, beleza. Tava minha irmã, uma outra amiguinha minha, muito fala demais. E eu sentei do lado do Maccaris. Então o Maccaris ficou do meu lado direito. A minha amiga que fala um monte ficou na minha frente. E a minha irmã ficou no meu lado esquerdo aqui. Nós conversando. Eu toda tímida porque eu não conhecia ninguém. Eu conheci a irmã do Maccaris, né? Que foi com ela que eu fui comprar ingresso. Então eu tava conversando mais com a irmã do Maccaris ali, né? E aí, na conversa, que provavelmente o Maccaris falou aqui no podcast, ele falou assim, aqui tem um lugar bom pra ir dançar, coisa e tal. Eu falei, tem um clube dos alemães, coisa e tal. O bicho era ligeiro. Bem ligeiro. Aí, a toalha da mesa vinha até nas nossas pernas, assim, cobrindo, né? Sim. A toalha da mesa.
E aí eu tava, olha, sinceramente, eu tava bem tranquila, assim, olhando pra frente, coisa e tal, conversando com ele aqui, coisa e tal. Daqui a pouco, eu senti a mão dele na minha perna. Ai, que abusado. Nossa senhora, eu peguei a mão dele, assim, esmaguei a mão dele, assim, olhando pra frente, ele aqui. Eu esmaguei a mão dele, assim, puxei pro lado. E fiquei assim, eu vi que meu rosto queimou, assim, fiquei olhando pra frente e não olhava pra ele. E não olhava e conversava com as meninas pra esse lado esquerdo aqui, não olhava pra ele, não olhava pra ele. Ele puxava a conversa, eu respondia assim, voltava pra mostrar que eu não gostei, coisa e tal, coisa e tal. E aí, passou mais ou menos 10 minutos, a gente conversando, eu já tava querendo ir embora. Sim. Ele, a mão de novo na minha perna. Eu tornei puxar de novo, vou mostrar pra ele que eu não tava gostando. E daí ficamos, digamos, mais tempo ali sentado e conversamos mais algumas coisas. Ele respondeu algumas coisas relacionadas à cidade, do que o povo vive, enfim, algumas perguntas assim. E aí a irmã dele falou, vamos pro hotel, porque a gente quer ir dançar, vamos aos elétricos e tal. As meninas, vamos. Então tá, né? Então a gente vai lá pro clube, vocês vão pro hotel se trocar e depois a gente se encontra lá. E realmente a gente fez assim, nós fomos lá pra se encontrar no hotel, que é tudo perto, né? Sim. E lá o Macaris pagou a entrada pra todo mundo, digamos que era baratinho o ingresso, né? E lá ele só queria dançar comigo o tempo todo. E o restante não precisa falar da história. Passados-se algum Quase tempo, 25 anos isso, gente. né? Aí tem uma bebê de 15 hoje. Tem a nossa bebezinha de 15 anos, Como é que é o nome dela? Nicole. A Nicole, de 15 anos ali, depois de 25. Depois de quase 25 anos, 24 anos agora. Caramba. Então você vê, de uma pessoa, de uma menina, porque 23 anos que você era uma menina, né? Do interior, que nunca tinha visto nada de boxe. Não sabia nada de boxe. Não entendia nada de boxe. Viu a primeira luta de Mike Tyson. Exato. Depois teve contato direto com o Macaris. E aí vem a casar com um boxeador. E depois, eu imagino que tenha se casado para depois ser campeã mundial. Ou foi antes que foi campeã mundial? Na verdade, assim, o boxe eu comecei antes de, digamos assim, de a gente viver junto, na verdade, né? Sim. Ou quando eu comecei a treinar o boxe. Eu trabalhava, digamos que o boxe começou... Faz parte, gente, Faz parte. Normal. Essa é a refluxo ainda. Mas, enfim, o boxe começou antes de eu viver com ele, e viver com ele, né? Ah, tá. Então, o boxe na minha vida, eu posso dizer, quando eles perguntam, como que o boxe entrou pra tua vida? Eu digo que de brincadeira mesmo. De paraquedas, assim. De brincadeira mesmo, porque eu comecei a trabalhar com o Macaris nos eventos dele, que ele fazia um evento, uma luta por mês no estado do Paraná. Cada cidade ele fazia uma luta. E aí tem uma luta, eu acho que em Paranavaí, lugar quente, meu Deus do céu, no norte do Paraná. E aí ele ia pra academia, era uma luta que ele foi fazer na cidade, a cidade que levou ele pra lutar lá, deixou num dos melhores hotéis, e nós estava lá, e eu estava trabalhando, ajudando ele na divulgação, com cartazes, com panfleto, enfim, uma série de coisas, a gente foi pra ficar na cidade lá. E aí ele ia pra treinar na academia, eu ia junto. Isso é muito importante falar, que as pessoas às vezes não têm noção, assim, que às vezes você pode se descobrir apenas uma brincadeira na tua profissão pro futuro. E foi isso que aconteceu comigo. Né? O Macaris treinando, ele é canhoto, ele treinando, e eu ficava na academia sempre, todo dia, era segunda, quarta e sexta, até esses dias aí, eu tava acompanhando ele. Meu Deus, ele treinava tanto tempo que eu chegava a cansar de tanto ver ele treinando. E eu não tinha nada pra fazer na academia, gente, eu sempre sou de ficar me ocupando com alguma coisa. Eu olhava aquelas revistas, sabe? Na época não tinha o WhatsApp ainda, né? Só revista. Então... Veja, isto não tinha tantas redes sociais. E... eu peguei uma luva velha que estava jogada no chão, assim, né, encostada no chão. Coloquei, sem bandagem, sem nada na mão, coloquei. No outro saco, eu olhava pro Macaris, imitava ele e boxeava. Fechava a mão e boxeava. Ele não falava nada como que eu tinha que fazer. Ele continuou no treino dele. No outro dia, meus braços doía tanto. Daí ele falou assim, você vai ter que treinar hoje de novo para poder tirar essas dores, mas treinar do meu jeitinho, né? Só no terceiro dia, que as dores já estavam um pouquinho mais sumindo, que ele foi me falar alguma coisa. Você é destra? Se você for destro, pé esquerdo na frente. Foi a primeira coisa que ele falou, né? E sobe a mão no rosto. E eu olhava pra ele como ele tá fazendo, e só isso. E ele concentrar pro treino dele.
Então foi meio que de brincando que eu fui cada vez mais gostando. Aí eu fui para tirar as dores, eu dei continuidade. Daí quando eu dei a continuidade, eu vi que meus braços, que era tudo flácidozinho, começou a ficar firme, porque você estava trabalhando força, você estava trabalhando o impacto. E o corpo, meu corpo não estava acostumado com atividade física. Então Sim. ele foi cada vez mais me sentindo bem. E eu dei continuidade. Quando o técnico dele veio para o Brasil, era um argentino, ele foi me passar algumas técnicas e ele falou assim: Macari, você já notou que essa tua namorada ela pega firme? Daí ele falou assim: não prestei atenção muito, não, mas eu vi que ela gira certinho o corpo, coisa e tal, né? Resultado, o Macari começou a me observar e eu, junto com o técnico dele, falou: Malandro, bota ela pra lutar, malandro, ela leva jeito pra lutar. Eu olhei pra ele e queria já pular no pescoço dele, que lutar nada. E foi essa insistência. Daí o Macari falou: Não, Roslete, vamos, a gente treina você certinho, você faz tua estreia com uma menina que também está iniciando, uma boxeadora que está iniciando igual você. Você vai gostar, coisa e tal, faz a tua estreia, né? Vamos colocar você pra lutar? Vamos, você treina certinho, vamos focar nisso aí. E ficou mais ou menos 3 meses. Ele sempre o Macari sempre falando: vamos lutar, você vai gostar. E ficou, nossa, aquela coisa na cabeça repetitiva, né? Nós estávamos viajando, acho que para Guarapuava, se não me engano, num caminhão. Olha, num caminhão. E aí, nós estávamos levando os materiais de luta. E aí, ele continuou falando no caminhão, né? E eu já tava meio assim, sabe? Sei lá. Meu Deus. Eu falei: tá bom, bota eu pra lutar. Eu falei assim, num tom assim, meio agressiva, né? Tá bom, bota eu pra lutar. Gente do céu, depois daquele dia eu não voltei mais atrás, né? Não, esquece que eu falei, não quero não, porque eu não queria. Imagina eu levar soco na minha cara. Se imagina isso. E foi assim que começou. E aí a gente começou a treinar. E resultado, quando o Macariz anunciou, acho que se não me engano é na Gazeta do Povo, não me lembro onde, foi num jornal de grande nome, repercussão. E aí foi feito, vieram atrás de mim fazer uma matéria, coisa e tal. Aí que eu fui descobrir que eu era a primeira paranaense a subir num ringue pra lutar boxe. Falei: meu Deus do céu, eu tô lascada. A primeira luta, um amador, né? Aconteceu na cidade de 9 de maio de 2001, na minha cidade natal, Castro. Eu estreiei com uma argentina, que também estava iniciando. Foi uma luta no amador horrível, comparado com as meninas que estão estreando hoje, né? Porque no início eu não tinha com quem treinar meninas, eu não tinha. Era o começo de tudo, né? Era o começo do boxe feminino no estado do Paraná, né? Com o passar dos anos que eu fui notar o tamanho da grandeza de eu ter dado o primeiro passo lá em 2001, né? E eu estreiei, foi uma luta assim, digamos que foi por pontos, né? No amador, né? Eu assistindo o vídeo hoje, tava meu pai, só minha mãe que não foi, mas tava toda a minha família, foi uma coisa bem bacana, me senti... Quando eu cheguei no ginásio, o primeiro dia, assim, na luta, assim, eu falei: meu Deus, cheio de fotógrafos, cheio de holoforte em cima de mim, eu falei: aquela Rosilete lá da roça, aquela Rosilete não é a mesma que tá descendo essas escadas do ginásio pra subir num ringue. Sabe, então foi uma coisa assim emocionante na época. Depois eu acabei me acostumando com os holofortes, mas Sim. na época eu falei: meu Deus, eu virei estrela assim. Eu não sou eu. Eu não me sentia a Rosilete lá no meio da roça, lá a boia fria, lá que trabalhou lá na roça, lá nas Perdeu a montanhas. essência. Agora tava cheio de televisão em cima, fotógrafos em cima, e eu fazendo um esporte que todo mundo via como um esporte masculino, né? Era um esporte masculino, o Sim. boxe. E eu fazendo história ali naquele momento, porque eu Sim. estava se tornando, então, a primeira paranaense a subir num ringue a lutar. Que, como você falou ali, né? Como que foi você pensar? Pô, imagina tomar soco na minha cara. Até o momento de tomar o soco na cara. Como é que foi? Então, primeiro tem o treino, né? Então a Sim. gente treinava bastante, né? O Macariz me ajudou muito. Então, como eu treinei bastante com os atletas que estavam treinando com o Macariz, outros meninos também do meu peso, que também ia de mais tranquilo. Muita gente passou por mim, ou melhor, muita gente me ajudou lá, né? Para mim poder subir no ringue bem. E, e na hora da luta, seja o que Deus quiser, né? Sim. Mas vamos lá. Para uma pessoa comum, Rosilete. Minha esposa, por exemplo, que nunca lutou nada. Tirando a vida, que a vida é feita de luta, mas nunca lutou nada. No treino, a gente sabe que tem o sparring lá, você toma um tapinha, você toma um direitinho,
Você, né, vai ali. Dá pra machucar um pouquinho? Dá. Mas no Avera, no valendo, a bordoada entra com gosto. Só que, Como que é isso pra en- dentro da então, pessoa? isso que eu falei. É, por isso que eu disse que a luta foi horrível, né? Porque, tipo, tanto eu como ela também não tinha muita técnica, então nós estava começando. Sim, Nossa, então olhando assim, dizendo, não, por que que eu não entrei assim? Por que que eu não virei assim? Por que que eu não fui partir pra cima? Por que que eu não me fechei? Por que que eu, né, eu tomei o golpe e levantei a cabeça, sabe? Então, ainda era um aprendizado. Por isso que a carreira no amador é um aprendizado para depois passar ao profissional, que é uma coisa, é outra carreira, na verdade, que sim, aconteceu comigo, né? Eu fui uma das únicas, digamos assim, uma das poucas, vamos falar, né? Eu sempre gosto de falar das poucas mulheres boxeadoras que fez uma carreira boa no amador, porque assim, eu fiz 16 lutas no amador. É bastante luta para uma é, mulher. sim. Para o homem já é normal. Ó. Tem atleta aí que luta uma vez por mês. Né? Que era o caso de uma cara já no profissional, lutava uma vez por mês. Para mulher, para achar a luta para mulher, era muito difícil. Sim, Então, eu fiz uma carreira de 16 lutas. Em 2003, eu passei ao profissional. 2003, Começou tudo de novo, luta um, luta 2, enfim, o cartel, para né? poder chegar onde eu cheguei hoje. Entendi. E aí você tem hoje no seu cartel quantas? Mais de 30? Eu tenho 34 lutas. 34 Somando lutas. lá com as amadoras, né? Sim, sim. E aí você chegou 50 lutas. a ser campeão. Como é que é essa campeã, né? Esse troféu aí, como é que é a... Esse cinturão aqui que eu vou mostrar para vocês aqui, ele antes dele veio o da organização aqui da Comissão Mundial de Boxe aqui da Argentina, que é uma entidade aqui da Argentina, que me tornei então em 2008 a campeã mundial, né? Conquistei o primeiro título, que é o cinturão vermelho em São José dos Pinhais. Eu Sim. não trouxe esse cinturão. Porque o top mesmo do boxe feminino é esse que eu trouxe aqui que eu vou Ah, mostrar. sim. Então foi o primeiro cinturão, em 2008. E 2011, né, que veio o convite então para mim disputar o cinturão da UIBA, que é a maior entidade do boxe feminino no mundo, Olha, que tem a entidade, a sede nos Estados Unidos. E conquistei aí por pontos uma luta dificílimo, já era outro patamar, sim. totalmente diferente, totalmente assim, posso dizer assim, um evento, mega evento, né, de grande respaldo para o Brasil. E aí, nesse dia 2 de julho de 2011, eu me tornei, então, a primeira brasileira campeã mundial de boxe de uma entidade exclusivamente de boxe feminino, né? Então, também entrou para a história, né, como a primeira brasileira de uma entidade gigantesca, que é a UIBA, que é exclusivamente de boxe feminino. As maiores boxeadoras do mundo, todas elas já lutaram por esse cinturão, todas as categorias. E, claro, várias outras entidades, como a Associação Mundial de Boxe, o Conselho Mundial de Boxe, a Organização Mundial de Boxe, que são as maiores entidades do boxe mundial, todas elas lutaram por essas entidades também, além da UIBA. Eu também lutei pela Associação Mundial de Boxe, pelo Conselho Mundial de Boxe. Por Só todas não elas. consegui. Eu já lutei também. Já fui ranqueada, já tive em quarto lugar no conselho. Então, se são grandes entidades. Eu me orgulho muito, muito, porque logo que eu conquistei o título da UIBA, eu fui ranqueada. Ela estava lá no ranking dessas maiores entidades do boxe mundial. E as pessoas não têm noção do quanto isso é importante, porque o atleta ele tem que fazer uma carreira aos pouquinhos para você poder chegar lá e dizer assim, nossa, eu tô entre as 4 maiores do mundo, né, na minha categoria, lembrando que é por categoria. Então, para mim, assim, é uma conquista muito grande, só por eu estar entre as melhores ali do ranking. Não, e não só, claro, né? Para você no aspecto pessoal, no aspecto, né, do ego também, né? Toda aquela batalha ali. Mas para uma nação, para o Brasil, é muito importante. É muito, Sim, sim. todos os atletas são importantes. Independente se é profissional ou é simplesmente um atleta que faz uma caminhada por questão de saúde. Então, na minha opinião, Deixa eu pegar aqui o cinturão aqui, isso. enquanto isso. Na minha opinião, quer ver? Ó, eu vou botar aqui para vocês verem o cinturão dela. Mostra para a câmera lá. Ó. Deixa lá.
Deixa eu puxar mais aqui. Vamos botar lá. Ó, gente, eu vou fechar mais ali, ó, para vocês poderem ver o detalhe do que tem lá. Olha isso. Que bacana você ter guardado para si uma recordação dessa e o Brasil ter guardado também algo deste gênero que é muito importante, como eu já citei, né? Então, assim, eu estava observando, pensando, né? Eu sou faixa preta de karatê, então tomei algumas bordoadas já também. E assim, para uma para uma nação, independente de qual seja, mas a gente pode falar da nossa aqui, eu acredito que falte bastante recurso, bastante noção, bastante ideia, bastante vontade, ou seja, falta tudo para que tenha incentivo, tenha qualidade e tudo mais para qualquer esporte. Uma das soluções, ao meu ver, aí eu quero ver o seu, que é importante para uma nação é educação barra conhecimento e o esporte. O que você fala sobre isso? Eu sempre digo, eu sempre dou, quando dou palestra para os nossos jovens aí nas universidades, eu sempre falo, gente, é possível a gente mudar muita coisa, mas para a gente mudar a gente precisa, a gente não faz sozinho, né? Mas cada um tem que fazer a sua parte. A política voltado para o esporte no Brasil, ela é muito pobre. Ela é muito pobre no sentido, não tem visor. O esporte não dá voto. Não dá voto. Eles não investem no esporte. E assim, no tudo. Tem várias modalidades do esporte no Brasil. Não estou falando do boxe da minha modalidade. Sim. Mas vários esportes. Eu convivo com vários esportes. Trabalhei no esporte na cidade de São José dos Pinhais e eu via tantas modalidades, não estou falando só do município, mas no geral, falta apoio, sim. Falta apoio, falta de um visor, falta de uma política voltada para o esporte, falta de incentivo, falta de recursos, porque tudo é gasto. Vai fazer uma viagem de competição, é gasto, é hotel, alimentação, é dias fora de casa, é a preparação. Se um atleta não tem uma estrutura para uma boa preparação, não consegue chegar, os outros sempre vão estar na frente. Aí o Brasil nas medalhas, o Brasil não sei o que lá. Gente, nós temos que pensar, grande isso aí, porque o esporte, o que eu vejo do esporte? Gente, no mundo que nós vivemos hoje, o que é a alegria do povo brasileiro? É o esporte, é a música, sim, o pessoal gosta de música, eu gosto de música. Então, o que faz a pessoa sorrir? Sim. Independente do comodidade. Vai assistir uma luta, vai estar lá, famílias lá assistindo, é a alegria do povo. Vai assistir um vôlei, é alegria, vai assistir um futebol, é alegria. Tudo voltado para o esporte. E além de você trabalhar a qualidade de vida daquelas pessoas, de milhares de competidores. Esporte é tudo na nossa vida, então eles não veem isso aí. Então, a Rosilete está falando de política para o esporte, mas a gente tem que ter uma política mais pensada assim para o esporte. Senão a gente vai sempre ver atletas aí na esquina vendendo balinha, vendendo coisinhas numa cestinha na esquina para poder se manter, para poder ter um dinheirinho, para poder pagar a sua passagem. Isso é ridículo, gente. No país rico como o Brasil, isso não poderia estar acontecendo. Com certeza. E vem tudo da base, né, Rosilete? Como você falou, que você dá palestra nas escolas, falam com as crianças, com os adolescentes. E quantos deles, né, a gente, enquanto nação, não acaba perdendo para outros lados, né? Porque a nação fica só nesse tampar o sol com a peneira, né? Se é que vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, e não executam o que é para executar. E é tão simples, porque é básico. É básico. Muito básico. Vamos lá, num boxe, por exemplo, sua modalidade. Muito básico. Luva. É muito básico. Acabou. Gente, é roupa do corpo, você vai colocar um tênis que todo mundo tem em casa, né? Uma bandagem que na farmácia, se for comprar uma farmácia ali, é R$4 uma bandagezinha. Que é aquelas famosas ataduras, né? As atadurazinhas.
Gente, é muito básico. Para montar uma academia também de boxe é muito simples. Sim. Então, mas é simples e barato para montar isso aí. Mas para conseguir chegar lá. Muitos falam assim, nossa, Rosilete, você em 10 anos você se tornou uma campeã mundial, né? Gente, mas é assim, depende muito de quem está ajudando você a chegar lá. Das pessoas que estão do teu lado, do teu foco, do caminho que você escolheu ali, das pessoas para estar junto com você. E eu, graças a Deus, eu tive uma estrutura vindo do Macaris, um incentivo do Macaris, o caminho que ele já percorreu, tipo, desde a imprensa que já acompanhou ele há muitos anos, ele conseguiu me levar. As empresas que ele tinha o acesso, ele conseguiu, não, digamos assim, quando ele disse, provavelmente, ele disse aqui, né, eu posso dizer que eu não fiquei rica com o boxe, não. A gente está sobrevivendo do boxe, digamos, né? Sim. Não somos ricos realmente, mas foi o que, digamos assim, pagou nossas contas, digamos, né? Sim. De que todo mundo tem. Mas não é fácil para ninguém, não foi fácil para nós. Não está sendo fácil, não será fácil, a gente sabe disso. Mas a gente não tem história para contar se a gente não passar por realmente essas lutas fora do ringue. A gente não tem história para contar. Eu acho que a história de Macaris e Rosilete é uma história muito baseada em luta fora do ringue, justamente pela luta, né, mesmo para seguir na sua carreira, na sobrevivência, por falta de apoio, assim, por falta de M coisas que não aconteceu na nossa vida e a gente foi literalmente lutando todos os acontecimentos que aconteceu na nossa vida, né, com o Macaris, na minha carreira, enfim, tantas coisas assim. Eu acho que a gente deixou a história, deixou um legado, né? Sim. Deixou um legado. Eu finalizei minha carreira em 2013, já faz 9 anos que eu finalizei. Muitos ainda acham que eu tô competindo. Gente, eu já parei de lutar faz muito tempo. Eu vou até perguntar sobre isso aí, qual é a sua opinião, porque, né, pode até não querer falar, mas claro que internamente você tem uma opinião. Hoje está numa moda, né, de lutadores profissionais, e aqui eu falo inclusive da última que teve, do Popó com o Pelé, se eu não estou enganado, né, um evento gigantesco. Teve lá o Whindersson Nunes também, comediante, com o Popó, eu acho, se eu não estou enganado também, né? O que você acha dessa moda que está vindo, desses youtubers, desafiar, lutador desafiar? Eu tenho meu pensamento, eu não tenho medo de expressar ele não. Meu pensamento é assim, financeiro, grana, ponto final. Porque um esporte, que é um esporte, mas é extremamente, não é agressivo, mas fugiu a palavra aqui. Mas, cara, dependendo da bordoada, você mata a pessoa. Dependendo, sabe onde bater no rosto ali, você mata. Então, eu fico assim, cara, como que uma pessoa que não tem preparo, que não teve esse preparo todo, tá treinando 1 ano, 2 anos, tá, caguei para 1 ano, 2 anos, vai pegar um profissional na frente, vai tomar um atraso, um atropelo, que nunca viu na vida. E aí eu te pergunto, o que você acha disso? E se desafiassem você, se você ia também? Bom, primeiro eu vou dar a minha opinião, que pode ser que não seja a opinião de todos, Sim. né? Mas assim, o que eu vejo desses youtubers desafiando boxeadores profissionais de grande nome, e também do MMA, também inserindo para o boxe, no meu ponto de vista. Primeiro é o dinheiro. Sim. Segundo é a fama. É a fama, né? Primeiro que o boxe é um esporte eterno, vamos dizer, né? Já digamos, o UFC, que é o MMA, né? O UFC já é uma marca, né? Perfeito. É uma marca própria do cara, né? E o boxe já não. Então, esses grandes boxeadores de grandes nomes, tô parado. É dinheiro, porque rola muito dinheiro, muitas empresas vai junto, né? A transmissão, a fama, mas eu acho muito triste dizer que eles deixam um lado totalmente profissional, assim, daquilo que a gente tanto lutou, de um esporte olímpico que é o boxe, né? Fazer essa mistura, né? Agora, pode matar com um soco? Sim, claro que sim. Tecnicamente,
Pode, mas é muito difícil. Muito difícil. É muito difícil, porque o boxeador, o profissional do boxeador, ele sabe o que tá fazendo ali. Sim, sim. E por mais que o cara tá treinando 1 ano e pouquinho, ele Contungente. subiu no ringue vai levar. Contungente, que eu acho que era a palavra. É fato. Então, assim, o Whindersson, por exemplo, ele deu milhões de seguidores pro Popó, que tava bem esquecido no Brasil. O Popó que é da minha modalidade. Sim. Então, assim, o Popó tem muita gratidão pelo Whindersson, que não é um boxeador, que não é um esportista. É um né? comediante, uma pessoa legal. Exatamente. Então, é um comediante. E uma pessoa incrível. Eu gosto muito dele, mas, assim, foi o que alavancou. Sim. Era isso que eles queriam, eles conseguiram. E além do Popó ter ganhado milhões, Sim. né? Se hoje, aí eu vou te responder a tua pergunta lá. Primeiro que eu não concordo de MMA com o boxe, não. Não concordo mesmo, é minha opinião e ponto. Né? Se viesse hoje me desafiar, né? Eles já fizeram essa pergunta pra mim lá fora, né? Já mais pra trás, né? Rolando dinheiro pra mim. Falei, será mesmo? Né? Eu quase com 50 anos. Será que vale a pena? Né? Aí vai cada um ter a sua visão. Eu fui eleita nos Estados Unidos a campeã emérita, até eu vou cifrar muito aqui. Eu não tinha noção do que seria isso de campeã emérita, né? Ou seja, campeã eterna. Explica pra nós aí. Campeã eterna. Se amanhã depois eu quiser voltar pro ringue, voltar a competir, eu volto como campeã. Entendi. O meu título eu não perdi. Não só o título aqui, o símbolo, cinturão. Sim. Esse aqui é um símbolo. Sim. Mas eu tenho um título comigo. Eu parei há 9 anos de lutar e eu continuo campeã mundial. Eu não abandonei o título, eu não perdi em luta meu título, a entidade não tomou meu título, enfim. Eu fui eleita a campeã emérita, ou seja, a entidade nos Estados Unidos me elegeu eternamente campeã. É raro e deixar bem, frisar muito para as pessoas. Tem uma segunda, né? Agora tem mais. Quando eu fui eleita nos Estados Unidos, a primeira brasileira novamente, e a única, campeã emérita, no mundo só tinha filha do Muhammad Ali emérita. E aí era de madrugada já, quando veio a notícia. Era umas 7 horas da manhã, uma cara disse, Rosilete, acorda. Daí, o que aconteceu? Ele falou assim, você foi eleita nos Estados Unidos, lá eles deram campeã emérita pra você. E eu, que isso? Tipo, do que você tá falando? Dele, acorda, você não tem noção, você é campeã emérita. Nós nem ele tinha muita noção, né? Você é campeã emérita. Daí que a ficha, com o passar dos dias, na verdade, que eu fui entender o que seria a campeã emérita. Daí eu fui descobrir com o presidente o porquê que eu fui eleita nos Estados Unidos a campeã emérita. Daí vou responder a tua pergunta. Eu fui uma das boxeadoras brasileiras que eu não desafiei nenhuma boxeadora. Eu pego você porque eu quebro você, porque você não passa do primeiro round. Eu não fiz isso com nenhuma esportista, nenhuma boxeadora do Brasil e fora. Não desafiei ninguém. Eu não tive esse desafio agressivo. Eu recebi convite das entidades e dos empresários para mim lutar com fulano de tal. Então eu tive uma carreira muito bacana nesse vamos falar assim, exatamente a respeito. Eu lutei com grandes boxeadoras de ranking. Disputei, são 9 lutas por títulos mundiais que eu fiz. Dessas 9 lutas foram 13 títulos mundiais em disputa. Eu praticamente finalizei a carreira, que depois ela voltou novamente, que era a última luta dela, da maior boxeadora da Argentina, na época, em 2010, que é a Marcela da Tigresa, que foi histórico e o momento que mais elevou a minha carreira também no Brasil, apesar de eu ter perdido para ela, que foi uma luta cômica, que eu já vou comentar isso. Cômica? Cômica, já vou comentar por que essa luta foi puxada. Sou ainda, né? Mãe, fui ser uma atleta, treinei o que tinha que treinar, comi o que tinha que treinar, e fazia as minhas entrevistas, nunca fui agressiva em nada, sempre mantive o meu perfil de pessoa natural que eu sou. Eu sou uma pessoa assim que vocês olham pra mim, pra quem não me conhece, gente, ela é campeã mundial de boxe, tem certeza? Com essa carinha, com esse jeitinho. E quem me acompanhou, que ia pro ginásio Ney Braga, quando eu chegava no ginásio, eu ia abraçar todo mundo, aquele monte de criança me abraçando, eu toda maquiada, eu toda abraçando todo mundo. Gente, aquela ali não é a Rosilete que vai subir no ringue. Aí você pega a luta lá,
eu lá no ringue, era outra Rosilete. A cara fechada, concentrada. Então eu sabia que ali era o meu país, ali eu era a Rosilete representando o meu país, a minha bandeira, ali eu estava escutando o hino do meu país, ali a minha responsabilidade crescia muito de eu conseguir a vitória para, não só para mim, porque eu digo que esse cinturão não é meu, esse cinturão é do meu país, e foi, digamos assim, emocionante para mim saber que ali em cima do ringue eu estava ali defendendo nossa bandeira brasileira, porque era um título mundial. Quantas lutas eu fiz pelo título mundial? Quando eu fui lá na Alemanha, que eu abracei a bandeira do Brasil em cima do ringue na Alemanha, eu falei, meu Deus do céu, cantou um hino assim, ó, na Alemanha, por causa de mim, do Brasil, assim, então só quem viveu esses momentos é que pode falar o quanto é grandioso, né, esses momentos, né, e eu, do mundo do boxe, do mundo das lutas, eu fui a única que conseguiu conquistar o título mundial aqui na nossa casa, né, então vários, assim, até do MMA, Sim. eles conquistaram fora do país, e eu consegui aqui dentro do meu país. E quando o Maccaris disse que foi uma luta para fazer esse evento, ele foi de um porte muito grande, então teve muito custo, então a gente ralou muito para fazer esse evento. E pensa que eu saí com dinheiro no bolso dessa luta da conquista do título mundial? Eu não sei com nada, eu não sei com nada. O evento foi pago, eu não sei com nada, sabe? Então não tinha salário, a gente, tipo, todo o dinheiro que entrou de patrocínio foi para a luta. Né, eu tive um patrocínio grande, não sei se eu posso falar o nome da empresa, que é uma Pode. empresa, a Copel, acho que é. A Copel, todo mundo Sim, tem usa. Copel em casa, todo mundo tem luz em casa. Mas ela foi uma luz que chegou bem no finalzinho da minha carreira e foi o que me proporcionou eu treinar em São Paulo. Treinei com o falecido e mito Miguel de Oliveira em São Paulo e me preparei para essa conquista do título mundial, a defesa, na verdade. O que me deu, digamos assim, mais estrutura financeira para mim ter uma nutricionista, para mim ter uma preparadora física, para mim ter um outro treinador, porque o Maccaris já estava mais cuidando da parte mais de mídia minha. Eu cheguei num ponto, aliás, o Maccaris chegou num ponto que até ali ele era meu técnico, né? E depois eu precisava de mais alguma coisa para um título mundial. Aí foi aí que entrou o Miguel de Oliveira, que como eu disse ele na época, eu só vim para dar uma lapidada em você, porque você já tá lapidada praticamente. Então você não tem muita coisa para fazer, né? Você já tá é uma boxeadora pronta, né? E me ajudou muito na disputa então do cinturão, que eram a unificação dos meus títulos mundiais, Miguel de Oliveira. Então, aí a Copel chegou no finalzinho da minha carreira, foi para finalizar, já foi lá em 2011. 2012 eu fiz a besteira de entrar para política, besteira que eu digo assim, sem preparação, né? Porque quando você é um esportista, enfim, qualquer pessoa entra para política tem que estar preparada. E eu então não era uma coisa que eu queria na época, eu só fui convidada e fui assim na louca. Então me balanceou bastante assim, questão que eu parei de treinar, parei de competir, por esse tempo, porque aquela época era quase 3 meses de campanha, sabe, em 2012. Foi uma coisa, eu fiquei muito para baixo, porque daí eu, tipo, perdi a eleição, né? Sim. Então eu fiquei muito para baixo, então decaiu muito a minha carreira. Aí começou a escritura do livro, a história do escritor acompanhar nosso dia a dia para escrever, né? Para escrever o livro A Quatro Punhos, o qual que uma massa. história maravilhosa, né? E aí, numa das entrevistas, isso em 2013 já, quase finalizando a história do livro, eu chego pro escritor e falo assim, este ano eu quero encerrar minha carreira. O Maccaris olhou para mim e falou assim, tem certeza? nem ele tinha ouvido isso de mim, eu falei pro escritor. E eu realmente finalizei minha carreira, foi tudo planejada para mim finalizar minha carreira em 2013. Olha que bacana, mas aí eu não consegui compreender um detalhezinho só. Se vem um desses eventos e te oferece uma grana, você aceitaria ou não? Acho que não. Acho que não. Não. Tá. Para lutar, não. Para lutar, não. Eu, no seu lugar, né? Eu, no seu lugar. Né? Com o meu pensamento, claro, não é o seu, né? O meu pensamento ali, eu aceitaria mesmo sendo contra. Eu aceitaria. Finalizando em cima do que você falou, assim, é difícil dizer não. Eu penso na minha saúde. Sim, sim. Eu vou pensar na minha saúde pela idade que eu estou hoje. Perfeito. Respeitando a minha idade que eu estou hoje. Sim. Sabe? A minha idade. Mas,
você olha pro lado financeiro e fala, gente do céu, a chance da minha vida é a última cartada na minha vida. É isso. É a última cartada da minha vida, não tem. Ou vou lá e ter um milagre de eu ganhar na Mega Sena lá, jogando a loteria, pra você ganhar, você tem que jogar. Mas, por outro lado, eu vou pensar na minha condição física, com certeza. na minha saúde. Com certeza não vai ser uma de 50 anos que tá subindo em cima do ringue. Agora, se aparecer, deixando bem claro, se aparecer um convite, Rosilete, você vai ganhar lá R$500.000. É muito dinheiro, muito dinheiro. Pra você fazer uma luta exibição com fulano e tal. Exibição, lembrando. Lembrando que eu fiz uma exibição também, foi o primeiro casal que fez exibição de boxe. Macaris e Rosilete, em 2015. Ó, que massa. Foi maravilhoso. Que massa. Então, se aparecer um convite assim pra exibição, aceito. Rolando dinheiro? Aceito. Daí sim. Mas luta mesmo, assim, não. Pra valer, não. Não. Agora, como eu fiz também com o Mito, o Éder Joffre, nosso cara que apareceu muito recente. Perfeito. Eu fiz a luta exibição, ele também eu fui a primeira brasileira mulher subir no ringue com o Éder Joffre fazer uma luta exibição. Pra mim foi uma honra das maiores que eu tive na minha vida também. Mas mulher, aceita a luta. Isso aqui lembrando que é tudo suposição, né? Aceita a luta, mete aquele famoso migué. Na hora que a mulher for te dar a burdoada, só esquiva e cai no chão. Nocaute e fica. Entendeu? Ai, não sei se na hora a gente não acaba nos empolgando, né? Mas o sangue nos olhos fala alto. Exato. Mas é uma forma, mas eu aceitaria sim, com certeza. Né? Mesmo pensando, né, é muito válido o que você colocou, da relação condicionamento físico, saúde e tudo mais. Isso é muito válido, porque fato não vai entrar uma pessoa na mesma faixa etária, vai entrar uma pessoa um pouco mais nova. E aí o punch é diferente. Exato. Né? Foi um dos motivos de eu ter encerrado a minha carreira justamente pela idade que eu estava chegando. E as minhas adversárias já estavam sendo quase praticamente a idade da minha, digamos assim, poderia ser minha filha. Sim. Então a idade estava muito diferente, porque eu já comecei no boxe muito tarde. Sim. Eu comecei muito tarde, então quando mais cedo o esportista começar numa modalidade, isso qualquer modalidade. E lembrando que tanto de jogador de futebol, que é o esporte mais famoso, mais assistido no mundo, né? Quanto de luta, por exemplo, quanto mais cedo começar, é melhor. E é uma carreira curta. Geralmente a carreira de esportista é uma carreira curta, é muito curto. Então você tem que ser o mais rápido possível. Eu posso dizer que eu levei, não sorte, porque a sorte é para todos, né? Perfeito. Mas pela meu foco, minha competência e pelo caminho que eu percorri, eu tive poucos anos para me tornar no topo, para conseguir subir no topo mais alto, que foi ser campeã mundial. Pô, que legal. E a segunda situação que você falou era que teve uma luta X que foi cômica. Conta esse pedaço aí. Então. A gente vai rir? Na verdade é pra chorar. Ah, é pra chorar? Entendi. Na verdade é assim, em 2000, eu já era pra ter lutado 2 vezes passada com a Marcela Latigresa. Procure no Google, no YouTube. Marcela Latigresa, a Marcela Lacunha, ela, antes do Messi, ela era tipo um grande nome na Argentina, era Marcela Latigresa. E não deu pra me lutar as outras vezes com ela. E aí, em 2010, veio o convite. Era uma categoria, 2 categorias acima da minha. Eu falei, gente, eu tenho que subir de peso e estar bem ao mesmo tempo. Difícil, hein? E aí, aqui no Brasil, várias pessoas, que eu não vou citar nomes, né? A gente não vou citar nomes, mas assim, vários. A Rosilete não vai passar do 2º round. A Rosilete não passa do 3º. A Rosilete não passa do 1º. A Rosilete vai levar uma surra, né? E aí chegamos lá na Argentina, né? Era a despedida da Marcela Latigresa. No entanto, o evento na casa dela era para ser a despedida da grande boxeadora, de grande nome. E 10 rounds, né? O boxe feminino. Era título mundial, 3 títulos mundiais que ela estava colocando em disputa e a despedida dela, né? Foi aquele evento, mega evento, né? Tinha um brasileiro aqui que foi junto também aqui do Conselho Mundial de Boxe, que foi representando, né, o Brasil lá nessa luta. A gente não tem muito contato com ele, mas ele estava lá também. Boa. E resultado, aconteceu a luta lá no 7º round, se não me engano, no 7º, 5º round. Sangrou meu nariz. Lembrando que eu tenho
eu tinha, né? É muito fácil sangrar meu nariz. Desde quando eu trabalhava na roça, de eu pegar muito sol, sangrar meu nariz. Minha filha, bebezinha, às vezes brincando, batia com a mão dela, assim, ou com a cabecinha dela, sangrar meu nariz. Poxa, Nos treinos, sangrar meu nariz. Então sempre foi assim. Eu tive 3 lutas importantíssimas: a da Alemanha, a de Córdoba, que era título mundial da associação, e é essa que eu tô falando pra você, que sangrou muito meu nariz. E aí não estancava e muitas vezes tem que parar, né? sim. E aí, nessa luta que eu tô falando pra você com a Marcela de Tigresa, estava rolando, meu Deus do céu, né? Até eles achavam que ela ia me derrubar cedo. Só que assim, foi uma boxeadora que eu não perdi por nocaute, assim, foi muito difícil me derrubar. Muito mesmo. Então, quando foi acho que no 7º round, tava sangrando muito meu nariz. Se você ver a luta assim na internet, você vê que tava sangrando muito. E eles não chamaram o médico pra me atender, eles só pararam a luta pro o corner meu secar o meu nariz, e só Sim. isso é o básico. Ou seja, meu nariz continuou sangrando. O 8º round, ele não parou a luta ali. Porra. Então, se não estancou, continuou muito sangue. Para a luta ali. Eu ia aceitar de boa, Sim. né? Mas quando a luta estava no 10º round, o último round, faltando 38 segundos, o juiz uruguaio, ele simplesmente escuta uma voz de fora. Agora é assim que ele entra no circo. Como assim? Depois a gente foi ver, a gente escutou em espanhol o que ele falou, e o juiz simplesmente entra no meio de nós duas boxeando e fala assim. Aí, se vocês procurem lá, vocês que estão assistindo, procurem lá. Eu paro, ela sai comemorando, a minha adversária sai comemorando, faltando 38 segundos pra finalizar a luta. Eu faço assim como assim? E eu parto pra cima do juiz. Eu vou pra cima do juiz, brigando e falando assim: por que você parou a luta? E eu jogo meu protetor no chão assim, e brigando com ele, e saio discutindo, e negativamente eu não estava aceitando, não queria ter parado a luta, por que não parou antes? Ou seja, aí nós brasileiros, se você analisar assim, ela não conseguiu me derrubar, não conseguiu, ela fazia de tudo. Por pontos, ela estava levando a luta, mas faltava 38 segundos. Então, um soco. Sim. Certeiro. Poderia que eu ganhasse dela? Não sei. Poderia. Sim. Claro, tudo poderia acontecer. Por mais que não acontecesse esse golpe para me salvar, digamos, para vencer a luta, eu ia perder a luta por pontos. E o que aconteceu? Quando parou a luta, ela venceu a luta por nocaute técnico. Então foi muito triste, porque mudou totalmente o final da história dessa luta. Então muitas pessoas do própria imprensa lá da Argentina criticou, claro, né? Criticou, lógico. Foi bem parcial. Claro, aqueles que ficaram do lado dela, que realmente não dava mais pra mim. Gente, então a minha questionamento, por que não parou lá atrás? Então sim, mudou toda a história, tudo de chance até o final, faltando 38 segundos. Sim. Então isso foi minha revolta. Só que chegando aqui no Brasil, né, todo mundo que se surpreendeu, que foi até o 10º round, que não me conhecia, falou assim, tipo, a imprensa do Rio de Janeiro, por exemplo, falou assim: quem é essa paranaense que lutou com Marcela La Tigresa? Aí eu falei assim: agora vocês vão saber quem que é a Rosilete dos Santos. Então, assim, teve o lado ruim dessa história, mas por outro lado, foi a luta que mais eu apareci, na verdade, né? Em questão, por mais que foi negativamente, mas foi mais que falaram da Rosilete dos Santos. Ganhou notoriedade ali, né? Cara, você vê como é que são as coisas, né? Então, eu particularmente, pode ser que um dia eu venha precisar. E a gente cansa de ouvir, não cospe pra cima, não. Vou falar pra Joyce. Vou falar pra Joyce que você vai me perguntar. Não vou perguntar, não. Eu vou fazer um comentário assim, ó, que até a imperatriz aqui, que é a Joyce, a gente está vivendo agora aí a Copa do Mundo de 2022, né? Estamos no meio aí, onde o Brasil foi campeão não, ganhou o jogo ontem, né? A segunda rodada aí de jogo. E quando a Argentina foi inaugurar o jogo, o primeiro jogo da Argentina desse ano, eu levanto, tô tomando café, a mulher também tá tomando café, e ela é retardada em futebol, em Copa do Mundo. Eu não ligo para futebol. Eu brinco, eu zoo e tudo mais. Mas se tem uma coisa que eu não gosto,
em Copa do Mundo, eu não gosto de argentino. Mas não gosto. Pra mim, lá alguém podia tacar uma bomba atômica lá e acabar com a Argentina, porque eu não gosto. E aí eu me deparo com a minha mulher torcendo pra Argentina. Ai, não. Pois é. Tá vendo? Tá comigo. Então, aí eu falei, você tá maluca? Daí ela, mas eles têm que ganhar. Tem que ganhar o quê? Tem que ganhar bomba nesse estádio aí e tudo mais. Aí você fala ali, né, agora da sua luta, e é sempre assim, ó, claro, a gente fala de bomba, a gente fala de brincadeira e tudo mais. Mas, cara, eles sempre fazem sacanagem, e não é só com a gente, não. Não, não. Não, Não, eles querem levar vantagem de qualquer forma. Na verdade, assim, eles são competidores, né? Eles são muito competidores. Só para ter uma ideia, né? Para você ter ideia, na Argentina, não defendendo a Argentina, porque eu, como brasileira, eu não torço. E falando no esporte, gente, porque a Sim. gente é muito humana, né? A gente tá passando por um momento muito crítico Complicado. no país lá de fome, enfim, mas assim, Sim. a gente não quer isso para a humanidade, na verdade, né? No certeza geral, não. porque nós somos tudo filhos de Deus. Mas, assim, eu tenho várias lutas com boxeadoras argentinas, ou se não seja a maioria, né? Porque aqui no Brasil, como falo que no Paraná, principalmente, foi a primeira, né? O treinador do Macares era um argentino. Sim. Quem começou também comigo foi um argentino. Mas essa rivalidade Brasil-Argentina, isso vai sempre existir. Sempre vai ter uma Joyce que vai torcer pra Argentina, assim, tipo assim, né? Nossa Mas são Senhora. muito raros, graças a Deus, né? Nossa Senhora. Mas assim, E eu tive o azar de casar com essa Joyce, né? Que Pois torce pra Argentina. né? Deus do céu. Mas não, mas ela vai virar o jogo. É Brasil, certeza, né? Certeza. Mas assim, quando eu fui na Argentina lutar lá, são várias lutas que eu fui lá na Argentina. Na época eu era bem leiga em questão de tudo, né? Então eu cheguei em Buenos Aires, gente do céu. Eu cheguei em uma das ruas principais lá. Então, aquelas ruas gigantes, né? Pra quem conhece Buenos Aires. Vinha um ônibus gigantesco lá. Com a foto do Guga, assim, estampado assim, gigante no ônibus. Falei, Macares, mas o Guga é brasileiro. Esse ônibus não é daqui do Brasil. Daí Macares, eles gostam muito do esporte, coisa e tal, né? Aí vinha o outro lá, Ayrton Senna. Eu falei, nossa, gente do céu. Falei, gente, mas a gente não vê isso no Brasil? Você vê isso no Brasil? Você vê esse negócio gigante assim, de homenagem a grandes nomes no Brasil? Não tem isso no Brasil, gente. O Éder Joffre faleceu muito pouco tempo, acho que no dia do primeiro turno das eleições aqui no Brasil. O Éder Joffre faleceu, já estava com 84 anos, 86 anos. Foi uma grande repercussão no Brasil? Infelizmente não. Nosso mito. Então é muito triste, o Brasil não dá valor. Eu já falei na política voltada para o esporte, mas o Brasil não dá valor. A Argentina, desde um jogo de ping-pong, de bolinha de gude, eles dão muito valor, eles investem o que eles não podem, eles acreditam, eles eles vão atrás, então eles são muito apaixonados por esporte, todos os esportes. Então, por isso que tem essa rivalidade. Se vocês pensarem na rivalidade maior, Brasil-Argentina, é exatamente voltado para o esporte. Isso é mundial. E não só o Brasil, mas outros países também têm rivalidade com a Argentina por causa do esporte. Por causa do esporte. Né? Por causa do esporte. Deixa eu pegar um gancho seu que você comentou ali, falando dos atletas, né, dos esportistas, né, citado aqui Guga e Ayrton Senna, né? Ayrton Senna. Eu estava pensando uns dias, não, né? Eu penso isso há alguns anos já. Vamos lá. Não interessa se é de MMA, UFC ou qual marca que seja. Não interessa qual a modalidade do esporte. E vamos até um pouquinho além, tá, do esporte. Vamos falar um pouco de atores e atrizes. Tá? Ou até donos de emissora como Silvio Santos aqui. Eu compreendo que para uma pessoa que chega a uma fama, é complicado ela tá andando a pé no país dela para comprar uma coca na loja do posto de gasolina ou na padaria, sem ela ter aquela famosa paz, como os anônimos têm, né? Tipo, deve ser um ó do borogodó que você não consegue, né, dar um passo sem ter ali dentro. Todavia,
eu também penso o seguinte, quem conhece o Rio de Janeiro, os sambistas aí, puxo aqui o Zeca Pagodinho, puxo aqui Arlindo Cruz, puxo aqui vários outros que vão nas suas escolas de samba ou até mesmo nos seus botecos, e aí é boteco mesmo, com a mesinha de plástico e tudo mais, os senta, troca ideia com as pessoas, normal, com maior tranquilidade e ninguém está em cima deles. Fazendo esse comparativo, né, com esses sambistas e os pontas de flecha, que é como eu chamo, né, os caras que, tipo Neymar, que alcançaram uma parte até meio que intocável, né? Exato. Eu já acho assim, ó, esse povo não devia nem vestir a camisa da nação brasileira, porque eles não valorizam a gente, eles valorizam a grana. Eles valorizam para onde vão. Então, assim, seja, como eu falei, UFC, seja luta, seja, sei lá, campeonato de cuspe, não interessa. Vai todo mundo, faz aquele pé de meia gigantesco e vai morar lá. E de lá não sai. Fica lá. Vitor Belfort tá lá. E não pisa no Brasil. O outro lá da família Gracie, Royce Gracie, se eu não estou enganado, tem anos que não pisa no país. Tudo bem, lá deve ser melhor, ok, muita coisa, beleza. Mas, cara, então tu não fala que tu é brasileiro não, irmão. Eu como muito patriota que eu sou, acho que Somos é complicado você falar assim em questão de deixar seu país, Sim, né? Eu acho que primeiro que a gente tem aquilo que eu falei aqui, eu conquistei meu título aqui no meu país. Toda vez que cantou, que eu escuto o hino nacional, a emoção é enorme, porque a letra diz tudo, parece que pega uma coisa da gente aqui, sabe? Da família, vem aquela coisa de dentro, assim, sabe? O braço forte. E aí a gente vê realmente esses grandes nomes que têm muito dinheiro, sim, porque para viver fora do país tem que ter dinheiro, e o padrão de vida deles lá fora é gigantesco, né? Uma estrutura que não tem aqui no Brasil, né? Então, infelizmente, sim, entre grandes ídolos, né? Tanto do esporte, da própria da música também, vivendo fora do país, sim. né? É, Não pode falar nada do Brasil. Não exato. agradece, não é grato ao país, né? Sim, Ontem eu vi, ontem eu vi o nosso puxando sardinha, não puxando sardinha, mas assim, nosso que foi do Atlético Paranaense, me ajudei que jogou na seleção brasileira. Gente do céu, uma cara vai me matar, não lembro o nome dele. Foi do Atlético Paranaense, tá jogando na seleção brasileira, 17 ali, pá, o... não lembro. Ô, Ó, produção. a Joyce torce pro... É o Bruno Guimarães. O Bruno Guimarães, que era jogador do Atlético Paranaense, Pá, eu não faço ideia. Bruno Guimarães. Ele tá jogando na seleção brasileira e ele fez um post lá. Gratidão da onde eu comecei. Então, assim, ele é muito grato da onde ele veio. Eu sou muito grato ao Brasil. Eu sou muito grata ao Macares que fez a minha carreira, que lapidou minha carreira. Eu sou muito grata às pessoas que esteve comigo. O Bruno falou assim, eu sou muito grato da onde tudo começou. Que ele brilhou no Atlético Paranaense, e dali ele foi para fora do país, em Sim, outro time, e agora está na seleção brasileira, jogando uma Copa do Mundo. E perfeito. ele não esqueceu das raízes dele. Então, assim, eu jamais quero esquecer de onde eu vim. Eu falei quantas vezes aqui nesse bate-papo que eu vim lá da roça. Eu Sim, não esqueço minhas raízes, que eu fui empregada doméstica, sim, né? Eu não tinha um tênis para mim bom para mim calçar. Só para ter uma ideia, eu já estava disputando o título mundial e a minha preparadora física ainda, que não conseguia ter uma estrutura financeira boa ainda para conseguir as coisas, ela estava sentindo dores, enfim, a atleta tem essas coisas, né? sim, Lesão e tudo, daí eu estava sentindo meu tornozelo. Ela falou assim, Rosilete, você está correndo, porque era 10 quilômetros por dia, mais os outros treinos, mais musculação, mais o boxe. Era uma série de treino por dia que eu fazia, né? E ela chegou para mim e falou assim, Rosilete, você tá com tênis errado, você tem que comprar esse tipo de tênis para você. Você é uma atleta? E aí eu fui ver o valor do tênis na época, era R$ 700. E eu falei assim, mas Bia, eu não posso comprar esse tênis, era R$ 700. Eu não tenho dinheiro para comprar esse tênis. E aí, já agora, passando o tempo, né?
A minha filha corria, né? A nossa filha Nicole, corredora de corrida kids, Corrida de enfim. rua, kids. Aí tinha um amigo nosso que foi para os Estados Unidos, trazia tênis dos Estados Unidos caríssimo para ela competir. Eu falei, gente, outros tempos, porque eu não tinha condição de pagar um tênis bom para mim treinar. Uma luva de marca boa para mim treinar, para cada vez ficar melhor. Eu acabei falando que a falta de apoio, a falta de estrutura, a falta de patrocínio, a falta de recurso financeiro para a gente poder ter um padrão de treino, Sim. de atleta mesmo, para a gente poderia ter chegado mais longe, talvez. Né? Sim. Foi um dos motivos de eu ter parado a minha carreira em 2013, foi a falta de apoio. Sim. Então vai afunilando que o atleta acaba. Aí a minha preparadora falou: Roslete, eu conhecendo você, você tem mais uns 2 anos de boxe pela frente. Talvez sim. Mas eu fui uma das boxeadoras que parou no topo. Eu parei lá em cima, eu não deixei minha carreira decair. Eu quero que as pessoas e os fãs também do Anderson Silva não me levem a mal. Mas lá quando aconteceu, ele fraturou a perna na luta, gente, eu falei assim. Macarius, Roslete, não posta, porque o Macarius me segura muitas coisas para não postar. E assim eu faço com ele também, não posta. E a gente, pessoa pública, você tem que pensar em postar alguma coisa, porque você não vai agradar todo mundo, por mais que a gente não vai agradar todo mundo. Isso aí é impossível você conseguir agradar. Mas eu queria fazer um comentário assim, Anderson já deu, gente, sai, você já fez história, já conseguiu chegar lá, deu. O que eu falei para você? Se oferecesse muito dinheiro para mim voltar a lutar, eu ia voltar? Não. Então já deu para mim. Eu parei no topo, parei por cima, não deixei a minha carreira cair. Eu parei como campeã mundial. Foi um dos motivos de eu ser campeã emérita, ser eleita nos Estados Unidos. Eu não deixei cair, porque o que o povo brasileiro vai lembrar? Da desgraça. Sim. O que o povo vai lembrar do Anderson Silva? Aquele quebrou a perna lá, porque o cara lá, apanhou de novo e apanhou de novo. Gente, não lembra dos fatos, das conquistas, não lembra das vitórias, não vão lembrar. Eles vão lembrar dos pontos negativos. Isso é todo brasileiro. Só lembra das coisas, das desgraças. O que mais dá ênfase, o que mais as pessoas comentam é as coisas negativas. E nós temos que ver as coisas positivas. Então, assim, se eu tivesse parado, levado mais uns 2 anos, ia estar empurrando, era meu peso, minhas lesões, os adversários que vinham lutar comigo. Você acha que era qualquer uma? Não era, porque eu era campeã mundial. Então, assim, a chance de eu perder uma luta por nocaute, uma chance de eu perder o meu cinturão era muito grande. Então, eu me senti na hora de parar por cima, parei com o campeã mundial, que foi uma surpresa para todo mundo. Que eu peguei o microfone chorando e falei, gente, eu tenho 2 notícias. Quando eu fiz uma luta antes da minha despedida, eu falei em São José dos Pinhais, isso era no mês de abril. Eu falei assim, acho que a Joyce estava lá, né, Joyce? Eu falei assim, peguei no microfone, chorando. Estava lotado o ginásio. Eu falei assim, gente, no final da luta, antes do resultado da luta, eu tenho 2 notícias para falar para vocês. Infelizmente são tristes. Primeiro, na época eu achei que eu ia abandonar o título. Primeiro, a notícia título é que eu vou abandonar meu título mundial. Eu não vou continuar. E a segunda é que em junho eu vou fazer a minha última luta em cima do ringue. Gente, ficou um silêncio assim no ginásio. Eu comecei a chorar e já mudei de assunto, eu continuei falando, enfim, aquela foi a notícia. E realmente eu fiz isso. Mas antes de eu abandonar, eu mandar para a entidade, porque eu tinha um tempo para fazer a defesa do título. Eu fui eleita nos Estados Unidos, então não perdi o título, não precisei abandonar. E em junho, realmente, no dia do meu aniversário, eu fiz então a minha última luta despedida do ringue. E então, nossa, eu falando aqui, a gente vai passar a manhã toda conversando, falando aqui, porque minha história é uma história muito longa. O boxe é um esporte olímpico. O boxe feminino entrou nas Olimpíadas muito recente, eu posso dizer, né? Tem 10 anos apenas. Sim. Entrou em 2012 nas Olimpíadas. Antes, as mulheres não tinham esse acesso às Olimpíadas. Em 2016, nós fomos para as Olimpíadas do Rio de Janeiro, assistir as lutas de boxe. Foi uma emoção muito grande de estar. Aqui está a tocha olímpica que eu tenho. Foi um dos momentos mais mágicos da minha carreira como esportista. Top. Pega ali pra gente ver, para mostrar a tocha olímpica. A tocha olímpica. Que isso é muito bacana. Eu mesmo nunca vi. Olha só. E a pessoa tá chorando aqui. Essa tocha olímpica aqui, então, só para as pessoas entenderem, é do Rio 2016, aconteceu as Olimpíadas aqui no nosso país. Eu fui escolhida pelo COB,
muitos que carregaram a tocha. Foi escolhido por empresas, né? Eu já fui escolhida pelo próprio COB. Eu fiz, então, a última passagem da tocha em São José dos Pinhais. Eu finalizei o percurso em São José dos Pinhais da passagem da tocha olímpica, o qual o fogo olímpico saiu daqui dessa tocha aqui e passou, então, pelaquela lamparina. Não sei se vocês sabem que tem a lamparina, né? Fica embaixo, em cima, onde é que fica? A lamparina sai o fogo daqui, eles passam o fogo que está na tocha, que eu estava carregando, e passo por uma lamparina, o qual eu também carreguei até o carro do palco, onde eu estava com a tocha, saiu o fogo daqui, foi para a lamparina, e na lamparina eles levam até o carro que iria depois para o percurso para a capital paranaense, Curitiba. Então, assim, eu tenho duas emoções nas Olimpíadas, 3, na verdade, né? Primeiro, carregar a tocha olímpica, também carregar o fogo olímpico na lamparina, ou seja, a permanência do fogo olímpico, né? E também ir assistir uma Olimpíadas. Agora eu pergunto, quando que o Brasil vai receber as próximas Olimpíadas? Talvez nunca mais. Então, isso aqui é uma tocha original, a tocha de número 24024, que eu carreguei em São José dos Pinhais. São José dos Pinhais é a minha cidade natal. Olha, ela fecha. Ela fecha, só que eu não tô fechando porque, ó, ela fecha. Ela era assim, tá? Sim. Ela era assim. Então, cada pessoa que carregou a tocha olímpica, ele poderia ficar com a tocha desde que pagasse a tocha. Você pagou? Claro. Eu paguei porque, tipo assim, é uma coisa eterna para mim. Com certeza. Né? Isso que é uma marca eterna. Então, quando eu apresento para as crianças que estão aprendendo, as crianças de 10, 12 anos, nossa, que não entendem muito o significado de eterno de carregar o fogo olímpico em umas Olimpíadas. Então, um orgulho muito grande para mim também. Rosilete, eu posso pegar? Sim. Muito cuidado. Total. Nossa, e é pesado, Pesadíssima. gente. Deixa eu só abrir a câmera aqui para todo mundo ver. Botão errado. Aí, ó. Gente, vocês não fazem ideia de quanto isso aqui é pesado. Isso aqui não, respeito. Que a tocha é pesada e... Embaixo tem o botão, né, ao qual ele fechava, né? Mas eu prefiro deixar sempre aberto. Tá. Né? Apertava ele ia automático. Você girava o botão. Que bacana. Mulher do céu, isso aqui tinha que correr com isso na mão. Sim. É um percurso de 200 metros, né? Cada um que carregou. Gente, na moral, vou falar uma coisa pra vocês. Isso aqui é tão pesado que se der na muleira de um, morre. Isso aqui é a pancada. Pra correr com isso aqui na mão, não é fácil, não. 200 metros? Tenta correr 200 metros pra você ver se é fácil. Esse é um dos prêmios, digamos, né, que eu carreguei pesado, que eu tive que carregar aqui, né? E é erguido ainda. Ainda com fogo, você tinha que ter uma dosagem para você correr com a tocha, para o fogo permanecer. Sim. Um cordão de segurança, assim, gigantesco. Me sentia assim, meu Deus do céu, um cropped ali, totalmente cercado. Ninguém poderia tocar, né? Era só eu, tanto é que o prefeito até levou para colocar a mão na tocha, né, para foto, coisa e tal, também com certeza não se tocou também, né? Sim. Que não podia. Aí o segurança da tocha, que tem segurança da tocha, né? Olha. Ele já afastou que não pode. Então era só eu que tocava na tocha. Só eu. Então é mágico, na verdade. Foi mágico 2016. Mágico, né? Gente, vocês estão vendo, vocês estão pegando a visão. Você veja só, vamos lá fazer uma retrospectiva aqui. Quando Rosilete sentou aqui, ela não sabia o que era boxe. Sentou aqui não, mentira, né? Quando ela sentou aqui, ela já tinha carregado a tocha, já tinha feito tudo. Mas quando a gente começou a conversa, ela estava dizendo pra gente que não sabia o que era boxe, que não tinha visto nenhuma luta, foi ver a primeira luta do Mike Tyson, daí depois viu a do marido dela, e aí, enfim, foi um bololô inteiro, até que ela teve em 2016 carregando a tocha olímpica, e vocês viram aí nessa resenha desse conto aqui que ela passou pra gente. Então, assim, ó, eu acho que minha opinião de estar tendo essa oportunidade e o prazer de conversar com você, Rosilete, é assim, ó, mais do que nunca, você tem um sonho, acredite nele, porque é possível, sim. Se eu não estou enganado, ela comentou que foi em 10 anos, né? Você, do começo a campeã mundial, né? Ser campeã mundial. Pois é, então... E do começo até hoje, quanto tempo tem?
Então, só para você ter uma ideia, né, que em 2006, o Maccaris fez a sua despedida nos rings. Eu já estava grávida, no dia da luta, eu estava A gente vai grávida, chegando nesse assunto. mas eu não, como eu não sabia, então o Maccaris finalizou a carreira dele em 2006 e a nossa filha nasceu em 2007. Então, após o nascimento da minha filha, eu imaginava que a minha carreira tinha finalizado ali, porque o meu foco era cuidar só da minha filha, ficar só com a minha filha, que era o presente que eu mais queria. Sim, E que mais quero ainda, é claro. sim, Mas era tudo pra mim, então minha carreira de boxe deu. acabou ali. Né? E eu tava bem acima do peso, então eu nem pensava em voltar. Aí que tudo começou. Então, assim, depois do nascimento da minha filha, o que realmente a minha carreira deu ênfase, o que realmente eu saí do anonimato, o que eu saí do nada, na verdade, porque as lutas que eu tinha feito até aquele momento era sem grande respaldo, sem ranking, sem grandes nomes, sem lutar com uma de boxeadores de grande nome, sem ter viajado ao país, fora do país, enfim. Então, pra mim, era só aquilo ali. Mas não, depois do nascimento dela, que toda essa história que vocês acompanharam aí aconteceu. Pois é. E vamos lá. Você lutadora, como você falou, né? Você veio da roça, ou seja, todo mundo lutando na vida e você mais uma. E aí teve, eu acho que a luta mais agradável, se é que pode se dizer dessa forma, né? E mais emocionante. Conta um pouquinho, eu já sei, mas conta um pouquinho para nós como que foi é, a- um dueto de emoção, de preocupação com alegria ao mesmo tempo. Eu estou falando do nascimento da sua filha com o seu esposo. E aí conta você para eu não dar spoiler. Ah, meu Deus. Esse foi um dos motivos de a gente ter o livro A Quatro Punhos, né? Do escritor focar na história, né? Do livro A Quatro Punhos, a história real de Maccaris e Rosilete. Então, tá. O Maccaris foi um boxeador que sempre cuidou da alimentação dele, cuidou, né, ele era muito focado no que ele fazia, tudo muito profissional. E aí ele parou de lutar e a maioria, se você conversar hoje com ex-atletas, a maioria que regrava a alimentação, que trabalhava em cima do peso, da sua categoria ali, depois da aposentadoria dá uma relaxada. Isso Sim, aconteceu comigo, aconteceu com a maioria que eu conheço. E o Maccaris relaxou na alimentação. O que ele não podia comer, ele comia, enfim, ele não cuidou. E os treinos dele era treino bem básico, né? E aí, em 10 meses, o Maccaris engordou 23 quilos, né? 23 quilos ele engordou depois da aposentadoria dele, depois né, dele ter parado. O Maccaris era uma pessoa muito estressada, é, com qualquer coisa ele se estressava e ele se desgastava muito nele. E o estresse é um dos fatores assim que levam ao infarto, sim, né? sim, Além da gordura, além de outros problemas que as lógico. pessoas já sabem. Mas em 2007, só para vocês terem ideia, eu já estava já entrando para os 9 meses de gestação. E o Maccaris não estava me sentindo. O médico dele pediu alguns exames para o Maccaris fazer, alguns check-up. Ó, Maccaris, por precaução, eu vou pedir todos esses exames para fazer. Era esteira, era eletro, era mais não sei o que tanto para fazer, né, do coração, coisa e tal. E ele tinha deixado agendado para mais para frente, para o Maccaris ir para fazer esses exames. E aí eu já estava entrando para os 9 meses de gestação. É, o telefone, eu quase não fico em casa. Nós tínhamos academia em Curitiba, né, a Maccaris Boxe, Sim, e eu quase né, na reta final da gestação, eu já não estava mais quase ficando em casa, eu sempre estava indo junto, né, com o sim, Maccaris indo junto para academia. Tanto é que a nossa filha praticamente, tipo, nasceu quase na academia, né, no caso, né. sim. E aí esse dia eu resolvi de ficar em casa, arrumando algumas roupinhas dela, algumas coisas de maternidade, organizando algumas coisinhas. E nesse tempo que eu estava sozinha, uma casa na academia para Curitiba, eu em São José dos Pinhais, na nossa casa. E aí tocou o telefone, eu fui atender, era meu irmão, dizendo, você está sozinha? Daí eu falei, sim. Ele então senta, daí eu falei, ai meu Deus. Aí eu sentei e ele falou assim, ó, nosso pai faleceu. Meu Deus, eu tava entrando pro sétimo, o último mês de Seu gestação. pai? O nosso pai faleceu. Ele falou assim, o pai faleceu. O meu irmão falou.
Daí, nossa, veio toda aquela questão da emoção. Liguei pro Macari já veio, e a gente foi pra lá, e foi aquela emoção atrás de emoção, eu com um barrigão enorme. Nossa. Era mês de janeiro, então tava muito calor, foi uma sofrência muito grande, tanto é que eu não consegui ir no enterro dele, eu só fiquei no velório. O enterro era muito, muito longe de lá, que é sítio lá. Eu vim embora naquele dia, então, né? E aí, vim embora, porque também no outro dia o Macari tinha. Não, no mesmo dia, o Macari tinha exame, esses exames que ele tinha que fazer. E eu falei, não, vamos, o Macari, não, vamos lá. Eu falei, não, vamos, você tem exame para fazer, vamos lá, a gente já faz, eu não tenho condições de ir no enterro do meu pai, tá. Tava muito, muito acima da emoção. Sim. E a gente veio e ele foi pro exame. Ele fez os exames, pegou o resultado e falou assim, chegou e falou assim, o médico falou que eu tô com coração de menino. Tipo, os batimentos, horas 43, enfim, tá ainda guardado esses negócios. Aí ele falou assim, o médico falou, Macaris, outros exames tá bom, só que assim, se acontecer qualquer coisa, eu estou nesse hospital. Se você precisar de mim, eu estou nesse hospital. Eu me lembro disso que ele falou. Resultado, eu já estava entrando para as 41 semanas de gestação, ou seja, barriga enorme e nada de contração, nada da Nicole nascer. E aí o Macaris vai pra academia sozinho, esse dia de ficado em casa, o Macaris saiu pra caminhar, na verdade. E ele voltou e falou, nossa, Rosilete, tá me doendo meu peito, tá doendo meu braço, tá doendo não sei o que lá. E eu nem me toquei. Eu falei assim, você foi fazer caminhada em casa. Isso já quase um mês após o falecimento do meu pai. E aí eu falei assim, Macaris, você foi fazer caminhada sem comer nada? Então pega um copo de leite. Eu dei um copo de leite para ele deitou no sofá, se esticou, descansou, se acalmou e passou aquela dor que ele tava, digamos, passou aquela dor do peito dele. Ele descansou um tempo e foi pra academia. Nós fomos pra academia. E aí eu subi pra academia, devagarzinho, que tinha uma escada gigante pra academia, e ele foi pro restaurante pegar a marmita para depois trazer para mim. E quando ele estava no restaurante, ele sentiu novamente o peito dele doer muito, o rapaz do restaurante atendeu ele, enfim, coisa e tal. Ele voltou pra academia, nós subimos a escada, ele pediu ajuda pros meninos que estão subindo para treinar. E nesse dia, tava uma equipe de televisão lá na nossa academia fazendo uma reportagem sobre a luta contra o câncer. Nossa. Olha só que história. Estava fazendo uma matéria sobre a luta contra o câncer e eles queriam usar o ringue de fundo para a matéria. Não tinha nada a ver com Macaris e Rosilete. E aí o Macari chegou mal e o cara parou de gravar e falou assim, Macari, tá tudo bem? Ele falou, não, eu tô com um pouco de dor e deitou. Ele falou, Macari, tá tudo bem? Você quer que ele leve no hospital? Daí o Macari falou, não, já passa. Vou descansar aqui, já passa. E o Macari deitou, esticou as pernas, ele falou, qualquer coisa nós estamos com o carro aí embaixo. Ou qualquer coisa a gente leva você. E realmente, deu uma cara falou, não precisa. Ele ficou. E eu fiquei assim, meio preocupada. Resultado, os caras foram embora, né? Mesmo oferecendo ajuda, o Macari ainda rejeitou. Só que o Macaris não voltou a sentir dor e eu pedi para um amigo meu que eu não podia dirigir, o Macaris não poderia dirigir, um amigo pegar e levar ele no hospital. E eu fiquei cuidando da academia. E ele foi para o Hospital Constantini. Chegando lá, ele passou por uma série de exames. Quando ele foi fazer esteira, ele teve outro infarto, ou seja, o terceiro infarto. E aí, no mesmo dia? Exato, o terceiro infarto. E aí eles largaram tudo e já internaram ele. E de lá ele passou mensagem que ele ia ficar internado porque ele teve infarto. E aí, meu Deus, meu desespero foi a mil. Resultado de toda essa história, o Macaris teve que passar por processo cirúrgico. E eu fui visitar ele com barriga enorme. E aí, ele no quarto, quando ele saiu do quarto e foi pra cirurgia... Só um pouquinho para eu entender aqui, o pessoal poder entender. Na véspera disso foi quando seu pai faleceu. Estava sendo velório. Não. De fazer quase com o infarto do Macaris era quase um mês depois da morte do meu pai. Tá. Eu estava entrando para os 9 meses de gestação, já comecei em 9 meses de gestação quando meu pai faleceu. Sim. A nossa filha estava para nascer, eu com 41 semanas de gestação, quando o Macaris infartou. Ixi. Isso. E aí, meu pai faleceu dia 25 de janeiro e o Macaris infartou dia 23 de fevereiro. E aí, eles foram fazer o elétrico, nós estávamos no quarto, conversando tudo, a equipe de médica foi fazer um elétrico no Macaris na cama dele lá, e ao mesmo tempo eles tiraram todos os fios e falando, Macaris, você vai ter que ir para cirurgia, ali junto com a gente ficou tudo muito assustado, não, ele tem que fazer um catéter, e nós ficamos todos naquele desespero. E ali eu não vi mais o Macaris.
Ele Nossa, foi pra uma cadeira de roda pro centro centro. cirúrgico e eu não vi mais uma cáries, né? E aí ele disse, ó, vai demorar um pouco e eu tinha que ir pra academia. Uma das coisas que a gente era muito focado, eu deixei ele ali, ficou um amigo nosso lá de prontidão, e eu voltei pra academia esperando ligação. E aí eu voltei novamente pro hospital, depois que eu voltei pra academia, fechar a academia, eu voltei pro hospital e o médico, depois da cirurgia, me chamou e falou assim, ó, vou te falar uma coisa pra você. Quando você tem uma coronária com comprometimento desse tamanhinho, é muito grave. Ele falou assim, é muito grave. No caso do Macaris, estava desse tamanho. É gravíssimo. É gravíssimo. Daí eu desesperada, falei, doutor, deu tudo certo? Daí ele falou assim, deu tudo certo, graças a Deus, nosso campeão está se recuperando. Depois que eu fui entrar lá ver ele. Só que eu com um barrigão desse tamanho, ninguém me falou que como que estava o Macaris, né? Eu deixei o Macaris falando. Ele Sim. entrou para uma cadeira de roda, porque o procedimento foi pro centro cirúrgico. Foi a última vez que eu vi ele, ele estava falando comigo, segurando na minha mão. E depois eu entrei na UTI ver o Macaris, né? E quando eu vi o Macaris na UTI, ele deitado como um morto, né? Ele estava gemendo, mas estava totalmente sedado, né? Ele Sim. estava. Eu peguei na mão dele, ele com a mão mole, gelada, não segurava na minha mão. E ninguém respondia as minhas perguntas. E eu fiquei ali parando, pensando, meu Deus, eu vou perder meu marido, pai da minha filha. Momento, assim, como é que eu digo? Mais triste da minha vida. Eu posso dizer, a morte do teu pai foi triste? Foi. Naquela época, acho que a parte mais difícil pra mim. De superação. Fui eu que empurrei o Macaris para fazer os exames. Fui eu que deixei de ir no enterro do meu pai para ele poder vir fazer os exames. E depois, a chegada do tão sonhada nossa filha, que a gente planejou, que a gente, né, sonhou tanto daquele momento. A bolsa já estava pronta, né, para ir para maternidade. Tava tudo certo no carro. De repente, eles estavam no UTI e eu me senti sozinha. Eu sem família, eu sem apoio, eu sem o Macaris do meu lado, eu sem ninguém. E eu não sentia o chão. Ele não falava comigo, eu não sabia o que fazer. Eu fiquei simplesmente em desespero, sem estrutura emocional, sem chão, sem luz, totalmente sem luz. E aí eu tive que sair dali porque não podia ficar muito tempo na UTI. Produção, pega lá pra ela enxugar as lágrimas, viu? É, eu tive que sair da UTI e vim embora. Vim pra casa de um amigo porque eu já não podia ficar mais sozinha. Eu estava num grau de emoção muito grande demais para uma grávida que perdeu o pai muito recente e o qual estava perdendo seu marido, porque na minha cabeça eu estava perdendo ele, né, ali, porque ele estava com morto ali na UTI. Eu não sabia do meu futuro, estava tudo incerto. Então eu saí daquela sala ali, obrigada. Eu saí da sala ali e vim para casa de um amigo. Aí eu falei assim, ó, me leva na maternidade. Eu não estava tendo contração. Eu liguei para um jornal aqui muito grande aqui de Curitiba e falei, ó, aconteceu isso com uma cáries, eu estou indo para maternidade para nascer nossa filha porque eu não aguento mais as emoções e eu tenho medo que aconteça alguma coisa, eu estou indo para maternidade. Só que eu cheguei na maternidade e não tinha vaga porque era para entrar com contração, que realmente tivesse para nascer o bebê, e como não tinha essa situação no meu caso, eles Não internaram. não me internaram na maternidade. E aí eu falei assim pra equipe, me surgiu uma luz, eu falei assim, ó, o meu marido, peguei o jornal assim que saiu, eu falei assim, ó, o meu marido é Macaris do Livramento, ele está na UTI, infartado, eu estou com 41 semanas de gestação, eu não aguento mais, eu preciso que fazer parto induzido para essa bebê nascer, porque eu não tenho uma estrutura mais. E aí eles aceitaram. Daí eles falaram, então volta amanhã cedo. E foi assim que eu fiz. Daí a minha irmã chegou de Castro, veio me dar estrutura, né, me ficar comigo, e eu me internei na maternidade para Nicole nascer. Foi parto induzido.
não consegui nascer, fazer ela nascer natural, né? Teve que fazer cesárea, que foi uma das minhas tristezas, porque eu não queria, né? Já estava uma cáries cortado, mas eu ainda com cirurgia, então foi um momento muito crucial, mas eu tive que aceitar, porque já estava mais de 10 horas de trabalho de parto e ela não nascia, ela já estava começando a perecer, como diz o próprio médico. E aí foi a opção, então, da cirurgia, da cesárea. E aí veio de toda essa tragédia, de todos esses pontos tristes da nossa vida, do infarto do Macáris, do nascimento da nossa filha, foi realmente a chegada da Nicole, o qual eu sorri, o qual eu esqueci do momento passado que eu tive, e chegou minha filha nos meus braços ali, nossa, tudo que eu queria, nossa, aquele momento foi mágico, então que me deu uma força a mais, né? E para finalizar a história, quando o Macáris pegou alta, ele pegou 10 horas da manhã, né? Passado já 3 dias, 2 dias, 3 dias, eu também peguei alta no hospital. Então ele veio do hospital do coração e foi para a maternidade para me encontrar. Que daí foi choro e mais choros, né? Porque o Macáris estava vendo a filha dele ali, a nossa filha, né? Ele estava caminhando, apesar de estar muito devagar. Então foi uma cena muito comovente, né? Muito triste. E ele foi no hospital para dali junto nós irmos para casa. O qual nós saímos em 2 pessoas de casa e voltamos em 3. Porém, com outra história, né? Porque foi totalmente tudo esse momento assim, totalmente chacoalhão que deu. A gente sempre diz que a vida, às vezes, da gente pega você pelos ombros e dá aquela chacoalhada bem grande. E, às vezes, muitas vezes, te derruba. Mas, se você não tiver estrutura para você conseguir se levantar e você recomeçar, e você, lá na frente, você dizer assim, eu passei por isso, eu estou aqui, e vida que segue, é emocionante, porque tudo que nós passamos na nossa vida, tanto a parte financeira, que é uma das partes que mais marcou nossa vida também. Passar por esse momento difícil de infarto, de eu ter perdido meu pai, ter quase perdido uma cáries num infarto, o nascimento da nossa filha, tudo junto, né? Então, a história do nosso livro, assim, ele finaliza no infarto do Macáris. Então, o ponto marcante da história do livro é o infarto do Macáris, nascimento da nossa filha. Foi assim, toma lá da cá. Então foi assim, 2 coisas que aconteceu ao mesmo tempo. E eu não pude ficar com o Macáris o tempo todo na UTI, justamente pelas minhas condições, e ele não pôde estar no nascimento da nossa filha, sabe? Então, assim, são histórias e histórias. Nossa. Né? Hoje ela tem 15 anos, hoje eu sou ex-boxeadora, campeã emérita. Hoje nós temos projeto social, hoje nós temos o Macáris já é aposentado, hoje nós temos nossa academia, hoje, sabe, são tantas coisas que aconteceu. A conquista do título mundial, carregar a tocha olímpica, o nosso livro. Eu fiz um filme que está sendo editado ainda, tomara que saia nesse filme, O Cinturão de Rosilete, que é um filme emocionante, que não tem como não chorar. Quem foi o diretor? Deixa eu lembrar. Meu Deus do céu. A Figueiredo lá. Eu vou lembrar depois, vou te mandar pra você. Ele me sumiu, já faz tempo que a gente gravou esse filme. Esse filme já era pra ter saído, né? Mas aí contou muito da parte financeira, né? Porque quando você faz a captação do valor do teu projeto e você extrapola aquele valor do teu projeto, para você captar mais recursos para entrar para aquele mesmo projeto, a lei não permite. Sim. Então, assim, a Figueiredo, ela tá tentando buscar outros recursos para finalizar o filme. O filme ficou lindo, ela mandou alguns pedacinhos para mim, mas não deixou divulgar, porque a emoção é quando realmente fazer o lançamento do filme. Sim. Então, assim, foi emocionante o filme, não tem como não chorar de tudo, a passagem, desde quando eu estava lá na roça, ele passa minha mãe muito recentemente faleceu também, né? Agora em maio deste ano a minha mãe faleceu com 79 anos, quase 80 anos, ela tinha Alzheimer, que foi que eu conversava com Deus, né, de todo o sofrimento dela, eu estava conversando com Deus, Deus leva a minha mãe, que eu não quero ver ela sofrendo, ela está sofrendo, ela já cumpriu, tipo, na nossa cabeça ela já tinha cumprido a missão dela, só que daí Deus leva ela, e aí você pede para Deus, eu queria mais 5 minutos,
né, é incrível, porque foi assim, até hoje, assim, eu olho para as fotos dela, assim, gente do céu, a falta que ela faz é gigantesca. Então, eu sofri, na verdade, muito mais que com o meu pai, porque parece que tava, não sei explicar É isso aí. mãe, né? Não que o pai não seja o pai, mas, tipo assim, Sim. foi muito diferente. Eu acho que tava assim, tipo, meu pai descansou dormindo, tranquilinho, a minha mãe também. Sofreu muito, minha mãe, então eu pedia para Deus para levar ela, ao mesmo tempo que Deus leva. Aí eu volto atrás de Deus, eu não deveria ter me escutado, mas porém ela estava sofrendo. E aí, meu Deus do céu, então a minha mãe, tanto é que no local onde ela morava lá, não tem mais nem emoção nem alguma de ir, mesmo revendo a minha terra, tudo. Foi muito triste para mim. Então, 2022 veio muitas coisas negativas, né, também, para nós, assim. Mas a nossa vida não é feita só de coisas positivas, por mais que você busque o positivo, você sempre está se deparando com situações o qual parece que o mundo testa você em várias questões, né? Então, a história de Macarius Rosilete é chocante, assim, é a história de superação mesmo. Eu digo que é uma história bonita, por mais que toda história ela tenha seus altos e baixos, mas na sua concepção acaba sendo bonita. Porque quantas histórias tem que não tem nem sal nem açúcar, é totalmente sem gosto, né? E vidas, na minha opinião, elas valem a pena quando você sabe viver. E você sabendo viver não é você estar tipo naquele mediano, não. É quando você bate picos de alegria, picos de tristeza, que você então, quando vai fazer a passagem, você tem história para contar. Você vai ter seus netos, como teve sua filha, e tem história para passar. Até porque ela é um pedaço da história. E não um pedaço simples como todos nós. Você é um pedaço da história dos seus pais, assim como eu, como todos nós aqui, né? Ah, só que Nicole, né? Nicole. A Nicole, ela tem uma história um pouquinho a mais, um tempero um pouco a mais. Então, para ela, a história dela, de vida dela, já começa com um tempero, tipo igual o carinha lá do salzinho lá, da internet, jogando aquele salzinho ali que é diferente, né? Então, todos nós temos uma história e isso é bacana. Única coisa que eu acho agora, sabendo disso, que em vez de você aceitar aquela luta que a gente estava falando e tudo mais, eu acho que vocês têm que fazer agora com um título diferente, né? Ou até o mesmo título, a Quatro Punhos 2.0. Tipo, um livro, só que talvez não um livro físico, ou alguma outra forma diferente. Uma continuação. Uma continuação, porque a história está continuando. E isso é top. Vocês acabaram no infarto do Macaris, mas se forem passar aí 15 anos para trás, né, tem um pouquinho mais de história ali dentro. E caso as pessoas queiram adquirir esse livro, tem jeito? Não. Ai, Desculpa, gente, mas assim, para adquirir o livro, a gente teria que pedir para editora novamente fazer uma remessa grande digamos, do mesmo livro, né? Sim. A imprimir mais Uma... X, Sim. ele tem que ter um tanto de livro. É possível? É. Se tiver uma empresa, um patrocinador que banque esse valor, porque tem custo, né? Sim. Gráfica. Mas está na editora? Para a editora mesmo. Sim, a editora. E então os livros acabou. A gente, nossa, e isso que a gente foi nesses lançamentos de livros, nessas exposições de livro, compramos todos os estoques que tinha, porque os nossos foram acabando. Eu devo ter uns 4 livros lá que eu vou deixar de relíquia, né? Caso a gente não consiga, pro futuro, a gente pedir mais continuação daquele livro. Mas essa ideia aí que você me falou aí do livro 4.2 seria uma muito bacana, assim, justamente por tantas histórias que chegou depois, né? Fazer um resumo do Quatro Punhos primeiro e o lançamento de um outro livro, porque muita coisa aconteceu depois. Muita coisa. Mesmo aconteceu. Por exemplo, a minha aposentadoria dos rings não tá ali. O filme não está. Tocha Olímpica não está. Como é que eu digo pra você? O que eu não falei aqui ainda. Sim. Que é o que vai dar um grande acontecimento que vai acontecer em 2023 agora. Que eu não sei se eu posso falar ainda. Pode. É bombástico, na verdade. Eu posso dizer que
vamos falar bombástico pro ponto positivo, né? Que eu não falei ainda, eu acho que não vai dar tempo de eu falar hoje, tá? Não, Não vai rolar. mas seria uma história assim, só essa que vai acontecer praticamente um livro. Então, a gente está aí nos preparativos ainda para 2023. A gente não está comentando ainda com a imprensa, não, quase ninguém sabe, quase ninguém sabe. Mas o nosso foco nesses últimos dias agora é pro que vai acontecer final de 2023. Final daqui a um ano, mais ou menos, É, então. Olha que top. Eu fiquei curioso. Em off tu me vou conta. fazer um desenho aqui. Ah! Pronto, alguém já decaptou. Só por sinais vocês já entenderam. Pois Não me é. pergunta mais nada. Cara, que legal essa situação. O que é isso aqui? Ai, meu Deus. Uma citação? Ah, tá, entendi. Entendi. Ó, acharam o livro de vocês aqui, viu? Ai, meu Deus. Acharam pra. Tá pra vender aqui? Ó, na americanas.com consegue. Então, E a gente indicou as americanas, mas para as pessoas que a gente indicou não conseguiu. não conseguiram comprar? Não, mas não custa tentar novamente. Não custa, tá aqui. Não vou passar aqui pra As vocês verem. livrarias que tinha exposto muito desde o início, as livrarias de Curitiba, todas elas tinham, mas que a gente saiba não tem mais. Não tem mais. Tá, mas assim, eu vou querer ler esse livro aí. Ah, eu acho que eu vou comprar ele aqui e vou ler. É, Rosilete, minha querida, minha atleta, e de hoje pra frente, antes a gente tinha um respeito, né, por toda a trajetória no esporte. Hoje eu tenho, depois desse papo aqui, uma admiração. E eu tô dando essa pausa porque eu sou muito besta e eu me emociono muito rápido. Eu fiquei segurando aqui muito quando você se emocionou também, você contando a história do seu esporte. Eu fico emocionado porque eu vejo muita gente, né, se não 50% de uma nação inteira sendo ludibriada, sendo enrolada, sendo tudo na data que nós estamos hoje, né? Mês dia 29 aí de novembro de 2022, e tomando uma anestesia chamada Copa do Mundo, aonde infelizmente a gente não consegue fazer nada, falar nada. A gente acaba sendo, por entre outras situações, chamado hoje, né, poder da caneta. Uns tempos atrás era o poder da gravata, hoje tomou um poder muito maior. A gente descobriu, né, e se você me permite, todos os esportistas que estão vendo, a gente descobriu que a força não está no punho, mas está num papel e numa caneta. E a gente fica amargurado, fica tenso, fica querendo gritar, igual aqueles pesadelos que todo mundo já teve, que está angustiado e quer falar e não consegue falar. Infelizmente, hoje nós estamos dessa forma e eu me sinto mal, imagino que você também se sinta mal com isso, e cada vez mais essa opressão vai acontecer. Não gostaria disso, mas eu fico emocionado de você ter vindo até nós, dedicado seu tempo para contar da sua história, para propagar essa informação para outras pessoas, né, que vão ver, seja hoje, seja daqui a 20 anos, seja daqui a quantos anos forem. E isso eu acho que não tem preço, é muito importante a gente se emocionar, a gente demonstra que somos seres humanos e temos sim emoção, né? Somos não só uma pedra que leva porrada e dá porrada, mas a gente tem emoção, tem um coração que bate dentro da gente. Então, sim, eu acabo esse rolê nosso, essa resenha nossa, tendo você, pode ter certeza, como uma pessoa que eu admiro, como uma pessoa que não é, é simples
de estar aqui na presença sua, não só pelos objetos que você trouxe, mas por toda a trajetória que você teve. Então, meu muito obrigado por você ter vindo aqui conversar comigo, ter dado risada, ter se emocionado. E eu espero que o público que esteja vendo também tire proveito de todas as informações que aqui foi dada, né? Muito obrigado de coração. Eu fico feliz de passar um pouco, na verdade, assim, da vivência, porque lembrando de algumas partes do que a gente passou, a gente vai lembrando de mais e mais e mais e mais e mais, assim, sabe? Mas o que eu carrego comigo são lições, é, são pontos, assim, positivos que eu tirei do negativo, porque da derrota também você aprende-se muito, né? Então, esses pontos negativos aí que a gente teve, esses baixos que nós tivemos, acontecimentos, foi para nos fortalecer, foi para nós mostrar que a gente pode ir muito longe. Em 2015 a gente deu início ao primeiro centro de excelência de boxe do Brasil pela Lei de Incentivo ao Esporte. O objetivo é justamente, não era formar atleta, mas assim, ajudar a formar um cidadão, onde eu era coordenadora, sou coordenadora, então foi usando todo o nosso conhecimento, passando para essas crianças. Você imagina, eu falei aqui, eu fui a primeira mulher a subir no ringue para lutar. Hoje, no nosso projeto em 2015, a primeira inscrição no nosso projeto foi de uma menina. O boxe feminino, que antes não era conhecido, não tinha vivência, ninguém sabia. Hoje as academias são cheias de mulheres treinando boxe. Hoje crianças, nosso projeto lá foi um dos projetos mais fantásticos do município de São José dos Pinhais, digamos assim. Primeiro que era o único, na época era o único da Lei de Incentivo ao Esporte, e continua sendo o único projeto Centro de Excelência de Boxe do Brasil, é o nosso. Em 2023 a gente retorna com o projeto. Ajudar a formar um cidadão através de um projeto, o qual a gente trabalha o respeito ao próximo, a gente trabalha a família, a gente trabalha a escola, que é uma das coisas mais importantes das nossas crianças. É a escola, é ter estudo. É gratificante por nós fazer aquela corrente, porque nós, esportistas, nós temos que ser a corrente do bem para ajudar as outras pessoas de alguma forma. E eu sempre digo que a gente não faz sozinho. A gente se deixa usar o nosso nome, a nossa história, para a gente poder ajudar o próximo. Eu acho que a minha história, a história do Maccaris, são história de viver de ações, de viver de ajudar o próximo, que é o foco mais gratificante na nossa vida, é fazer o bem. A gente vive na pandemia, o que nós ajudamos com alimentos as pessoas, na corrente do bem. Eu sempre fiz a campanha de agasalho, sempre ajudei asilos. Não tem dinheiro, a gente não é rico, né? O evento que vai acontecer o ano que vem, que eu não falei aqui, é um dos motivos da gente ter sempre pensado no próximo, esquecido um pouco de nós, digamos financeiramente, vamos pensar nisso? Então, assim, o que eu deixo hoje para as mulheres, enfim, que as mulheres, elas podem ir muito longe desde que elas queiram. Nós temos ainda, por mais que a liberdade está sendo encurtada, mas as mulheres não dão um passo para trás e sempre seguir em frente, porque nós podemos ocupar lugares que muitos achavam que era só para homens, né? Mulher não sabia trocar um pneu, que era só um pneu de carro, porque era só homem que fazia. Hoje não. Hoje a mulher está no boxe, está como juíza, tá no meio do campo arbitrando uma partida de futebol, ela está como comentarista de futebol, ela está como narradora, ela está como todo lugar que era só homem hoje as mulheres estão cada vez mais ingressando. E eu sou prova disso. Eu comecei como a primeira mulher no boxe, que era o esporte mais voltado para homens, me tornando então a primeira mulher do Paraná, a primeira campeã mundial de boxe, a primeira campeã emérita do mundo aqui no Brasil. Então, podemos sim ser mãe, ser amiga, ser companheira, ser vizinha, ser natural, porque eu e o Maccaris somos pessoas muito naturais.
nós não medimos as palavras, tipo, em questão de falar o que não é, nós falamos realmente o que é, a gente sempre é a favor da verdade, falar o que realmente aconteceu, realmente como foi, não é nada ensaiado. Eu gostei muito de conversar com você, porque eu perguntei, você fez um playlist do que você vai me perguntar, e você me disse, não, tá aqui, tipo, uma conversa muito ampla, porque é realmente o que aconteceu, então não é nada ensaiado, você chega aqui, você fala espontaneamente o que aconteceu, como foi, né? Então, eu tenho um grupo de mulheres que eu passo boxe, até quem estiver assistindo lá, se quiser, eu ensino empoderamento para as mulheres, encorajamento para as mulheres, caso amanhã depois elas precisem utilizar, assim, as mãos, desde um olhar forte. Se você precisar, a mulher, usar, como eu faço boxe, não é esse o objetivo, mas hoje, no mundo que vivemos, onde o feminicídio está cada vez mais crescente, a mulher vai precisar sim se defender. E quando a mulher aprende a se defender em todos os sentidos, de ação, eu digo, desde um olhar, nas palavras, e se precisar fechar a mão, desde que saiba aqui o ponto que ela está chegando, dentro de casa, na rua, supermercado, em qualquer lugar que for para ela se defender, o boxe é um dos esportes que empodera-se a mulher. Então, o grupo de mulheres que eu tenho lá, além delas treinarem para emagrecer, para ficar bem mentalmente, porque no futuro, já estamos, o futuro é hoje, a saúde mental das pessoas é o que mais está afetando a humanidade hoje, no mundo que vivemos. E tempos mais difíceis, com certeza, virá. E nós, não só mulheres, mas os homens, nossos filhos, nossa juventude, eles têm que ter estrutura emocional, psicológica, para enfrentar as barreiras, as dificuldades que virão. Então nós aqui hoje, temos que continuar nessa luta de as pessoas terem saúde mental para poder ter estrutura emocional para superar, passar por isso, ou viver nessa sofrência que o mundo está cada vez mais preparando para nós. A humanidade está cada vez mais afunilando, porque eu acredito muito que tudo isso que está acontecendo tem um objetivo e a gente sabe qual é. Então, só as pessoas inteligentes e que raciocinam, que têm um raciocínio, que não está sendo dominado por pensamentos negativos, pensamentos ao contrário da realidade, que vai entender o que está acontecendo tudo hoje, não só no Brasil, mas mundo afora, né? Então, meu muito obrigada por esse momento. Obrigada. Se eu não conseguir passar mais coisas que vocês gostariam de saber, lembrando que tem muita história ainda para falar, gostaria muito mais de compartilhar da nossa vida, porque é um livro aberto, literalmente. Não só temos o livro, mas como a nossa vida é um livro aberto. A gente são pessoas muito simples. Sou cidadã honorária de Curitiba, ou seja, filha de Curitiba também. Sou cidadã honorária de São José dos Pinhais, a minha cidade que eu amo, que eu tenho um carinho gigantesco por aquela cidade onde realmente eu fiz história, onde eu tenho um projeto social, onde eu vivo. Então, meu carinho, meu muito obrigado a São José dos Pinhais. E a cada pessoa que acredita que é possível, assim como eu, que sabe da nossa história, que tem respeito, que muito poucos, infelizmente, têm. Então, eu sempre digo, se dê o respeito para você ter respeito. Então, o que não vai fugir, que eu nunca vou mudar, e que Deus me permita que eu nunca mude a minha essência, o que realmente eu sou, o que eu penso, o que eu vou fazer e o que eu quero fazer para o bem das pessoas, que eu continue sendo a essência para a humanidade, para as pessoas, que nada nesse mundo me estrague e que eu passo para minha filha, que eu quero passar para as gerações, que eu passo para minhas crianças do projeto. É a nossa simplicidade, nossa humildade e principalmente a honestidade que está acima de tudo. Gente, tá vendo só? É isso aí. O que você esperaria de uma atleta que já tomou várias bordoadas e deu também? É isso. Então não tenho mais o que falar, a não ser pedir para Rosilete deixar aqui a rede social sua, do projeto tem também? Então aproveita, deixa ali e depois me passa por zap, que é para eu poder colocar na descrição aqui.
Vou passar assim minhas redes sociais. Meu Facebook, né? Começando. Por incrível que pareça, eu tenho muito acesso nas minhas redes sociais através do Facebook, né? Sim. É Rosilete Boxe, é o meu Facebook. E o meu Instagram é @RosileteBoxe, também lá. Do projeto a Quatro Punhos, Academia a Quatro Punhos, que é o projeto social, mas depois vai vir o Centro de Excelência de Boxe, que é o ano que vem ainda, a gente não quer mexer. Sim. Eu tenho, além do meu perfil do Facebook, eu tenho a minha página no Facebook, eu tenho o meu Twitter, então eu tenho muitas redes sociais. Não dou conta, não, de tudo das redes sociais, porque como eu tenho meu trabalho, então eu me ocupo muito com as outras coisas. Então eu por mais que eu fico respondendo as pessoas e eu fico meio que grudado, todo mundo fica grudado, na verdade, para você, né, ter o contato, mas assim, eu trabalho menos que uma Caris nas redes sociais, eu trabalho menos, mas graças a Deus eu tenho uma legião ali de seguidores, de fãs ali que estão sempre ali em contato, que estão sempre me seguindo, que na verdade no nosso dia a dia que a gente vai vivenciando, a gente está dividindo com as pessoas ali através das redes sociais. Pô, maravilha, depois me passa realmente todas elas para eu poder colocar lá então, e nosso muito obrigado, valeu gente, fiquem com Deus, um abraço.